Olá, bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. O tema de hoje será diferente de tudo que vocês já viram aqui até agora. Hoje vamos discutir um caso de família, algo que especificamente une as young ladies da minha família, além do sangue, lógico, que é o interesse pela literatura, filmes e novela sobre o século XIX ou até mais antigo. E já que desde o Natal não falamos sobre outra coisa no nosso grupo que não seja a série Bridgerton, que é o resultado maravilhoso da parceria da Shondaland com a Netflix, pensamos por que não tentar coisas novas e fazer um episódio no estilo Clube do Livro para reunir as girls dessa família para falarem sobre essa série que está em alta. Eu sou Camila e hoje estou com Carol, a minha irmã que você já conhece por aqui. Oi, gente, Carol aqui. Tudo bem com vocês? Saudades de gravar com vocês. Rebeca, Evelyn, Emily, as minhas primas que fazem parte do fandom de Bridgerton. Rebeca aqui. Oi, queridos, meu nome é Evelyn. Oi, meu nome é Emily. Participo do fandom, né, dos Bridgertons, como Camila disse. Estamos aqui, né, pra gravar esse negócio e vamos ver no que dá. Vou apresentar a última, que é Hannah, a prima que foi coagida a assistir a série pra estar aqui hoje com a gente. Isso mesmo, olá, Hannah aqui, tudo bom? Eu assisti por pura pressão, mas estamos aí, é nóis. Ai, sejam bem-vindas, todas as minhas primas aqui, felicidade ter vocês no podcast. Mas, nossa, foi uma dificuldade pra reunir essas meninas todas. Mas finalmente tá todo mundo aqui, a internet tá funcionando, tá sendo. Acho que daqui a pouco uma cai, mas volta. Mas é isso. Então hoje vamos viajar para Londres da era regencial, quando a Inglaterra e a França ainda estavam quebrando pau aqui no Canadá por territórios. E é nesse período que a família Bridgerton... Camila também é cultura. Não é? Aqui é cultura. E é nesse período que vive o quê? A família Bridgerton, que faz parte da alta sociedade britânica. Então, a descrição que a gente tem para vocês é que a família Bridgerton é composta de 8 irmãos. Para não haver dúvida ou confusão, a primeira letra dos nomes dos irmãos seguem a ordem alfabética. Nós temos o Anthony, Benedict. Lindo, maravilhoso. Eu só espero que você esteja se referindo a lindo no filme. No filme. No filme o quê? No livro, né? Porque na série, querida. Ai, que horror, Carol. Nem achei ele tão feio assim. Fã, Carol. Porque o Conde, né? É Conde? Duque. O Duque é muito mais bonito. Não, eu acho que livros têm esse poder, né? De fazer a gente imaginar e sonhar, assim, uma coisa assim, uau, totalmente né? diferente. Exatamente. Inclusive, imaginei a Daphne totalmente diferente. E é nessa série ela trouxe uma coisa assim a mais. Mas já a gente comenta. Então, mas voltando, a gente tem nessa família o Anthony, o Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca ou Francesca? É Francesca, né? Francesca. O Gregory e o outro que é muito difícil pronunciar, que eu não sei. E assim, Hyacinth. Os Bridgertons são uma família muito unida, divertida, barulhenta e bagunceira. Parece a nossa, gente. Parece a gente. Parece muito a gente. Que se ama. Aí não. Só que a gente não é tão unido, né? Convenhamos, e eu nem quero essa união. Opa! Misericórdia, Senhor. Misericórdia mesmo. Repreende, pai. Menderson, corta isso. Isso a gente não pode. Isso aí a gente não pode, vai lavar roupa suja aqui agora. Né? Anti-família, não pode. A gente tem que fingir que é unido. Tá. Não, pelo Fingir menos união, as primas aqui são unidas. Não. Sim. É verdade, então. Podia ser pior. Podia. Fale por você. Misericórdia. Continua, Camila, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E se protege Tá, vou falar. E se protege mutuamente, sob o olhar sempre vigilante e amoroso da mãe Violet, a viscondesa viúva. Muito queridos e respeitados pela sociedade britânica, e demais até, a família tem como chefe o irmão mais velho, o Anthony. Detém o título de Visconde Bridgerton desde a morte do pai. Eu peguei essa descrição lá no site da Saraiva, né, onde eles falavam um pouco sobre a sinopse do livro. Então, a série é mais assim eu acho que seria mais do mesmo
né? Ou seja, famílias aristocratas que falam, né? Querendo arranjar marido, cheio de grana para as filhas, né? E aquelas vidas de aparência que tinha muito naquela época. Se não fosse pelo detalhe das várias reviravoltas e adaptações polêmicas que a Shonda Rhimes fez, né? Inseriu nessa trama. Nossa, muitas, inclusive. Pois é. Que originalmente, como eu citei, é uma adaptação de um livro. Do primeiro livro de 8, da Julia Quinn, né? Cada um deles protagonizado por um dos irmãos que eu falei. E tem também o 9º volume, que são epílogos. E Viveram Felizes para Sempre. São epílogos extras. E O Florescer de Violet, que é um pedacinho da história de Violet e Edmund, que tem deles dois. A gente tem pouquíssimas coisas em todos os livros, o que deixa a gente de coração partido, já que a única coisa que a gente sabe é que ele morreu muito jovem, enfim, né? Interessante. Mas é um romancezinho de partir o coração, é muito fofo. É bem levinho, não tem nada demais. E eu acho diferente porque tem muitas coisas que não tem nos outros romances. Eles são algo mais íntimo deles dois. E é um romance bem pequenininho que faz a gente se apaixonar sabendo do final, né? Então, talvez a gente espere uma 9ª temporada. Não li. Com os epílogos. Não, vale ressaltar aqui que só como é que fala? O Fandom? Só eu e Rebeca lemos os livros. Mas eu, inclusive, que obriguei Rebeca. Rebeca leu Obrigada. Rebeca foi obrigada por ele. E você gostou? A pergunta que não quer calar, você gostou dos 9 livros? Não é dos piores, entendeu? Não é dos piores. Mas quem é melhor? Ele ou Orgulho e Preconceito? Orgulho e Preconceito. Não tem nem discussão. Não vamos entrar nessa discussão no filme favorito da família, você brigou com todo mundo da família. Pois aqui é Orgulho e Preconceito para essas meninas é sagrado. Então, assim. Não se preocupe, meu. Como é? É manjar. Que também é um romance do século XIX. Na Inglaterra também é inglês. Só que é da Jane Austen. Então a gente tá falando aí de uma coisa realmente lá antiga mesmo, e não da Julia Quinn, que já é ano o quê? 2000. 2000. Então, é diferente. Então, ouvinte, se você não se importa com spoilers, você pegue seu chá e se junte com a gente, porque a discussão vai começar. Vamos tentar não entrar tanto assim, mas vamos acabar dando vários spoilers, porque a gente tem que comentar de várias coisas, inclusive do crush babado do momento dessa série, que tá enlouquecendo a cabeça de todas as mulheres. Que saiu diretamente do filme de 50 Tons de Cinza. Não. Ai, que horror! Não! Jamais. Aquilo ali é uma piada literária. Agora eu gostei do pegue seu chá bem, tipo assim, bem antigo, íntimo, né? Tem que ser chá sem açúcar e com leite, que é como a família Bridgerton toma. Tem que ser algo mais moderno, né? Já que a Julia Quinn quis trazer essa modernidade, então você tinha que vai pegar seu refrigerante. Exatamente. Um copo de refrigerante, entendeu? Olha o seu gloob. Aqui a gente pega um chocolate quente porque tá frio, e aí vocês pegam o quê? Tem que pegar uma soda bem... bem gelada. Tá um inferno na terra, Satanás bafora no pescoço da gente aqui todo dia. E o ventilador no pescoço pra ver se ajuda e ameniza a situação. Então, como eu já falei, a primeira temporada que lançou no Natal na Netflix é baseada no primeiro livro da Julia Quinn, que é o Duque e Eu, que foi lançado em 2000, e que gira em torno da Daphne Bridgerton, que é a filha mais velha do clã, que é interpretada pela Phoebe Dynevor, é assim que fala? Ou Dynevor, o nome dela? Eu não esqueci agora das entrevistas, só conseguia... Vai na paz, o sotaque tá bom. Só conseguia gravar o nome do Duque. Camila não, porque será? Ela na primeira temporada, também no livro, é considerada o diamante da temporada pela rainha, né? Então ela é a protagonista de todo o enredo nessa temporada e nesse livro. Então, aí você tem o exemplo da família dela como um casamento bem sucedido, que a Violet era bastante apaixonada pelo Visconde de Bridgerton, então eles se davam muito bem e ela via aquilo. Então ela também pretende casar por amor e não por conveniência.
E aí é nesse momento que surge o personagem do Regé Jean Page. Conhecido como Regis. Regis tá bom também. É o sobrenome, né? Regis Pajé para os íntimos. Como Para os íntimos brasileiros, no caso, né? Claro. Regis no Brasil, que interpreta o Simon. O Simon, então, é o Duque de Hastings. E ele é um dos solteiros mais cobiçados que tem em Londres. Então, onde ele passa, todo mundo fica assim, oh meu Deus, o Duque. Galinha, né? Galinha. É um safado, né? E ele não tem nenhuma intenção de se casar, né? E vocês vão saber mais pra frente por que a gente vai debater um pouco sobre isso. E aí, o que acontece? Eles dois acabam ali se aliando, eles têm um esquema para que ele pare de ser assim tão cobiçado pelas mulheres solteiras para querer casar, aquela coisa toda, e ela até Vulgo mamães urubus. isso, aquelas mães assim, daqueles filmes que vocês já sabem né, daquela época que fica aquela mãe o tempo todo, casa com minha filha. Então ele queria se livrar disso. E ela, para se tornar assim, mais interessante, mais desejada pelos outros caras, porque ela estaria ali sendo cortejada pelo partidão da corte naquela época, né? Então, a história gira em torno disso aí. Tipo assim, é importante você ressaltar que o motivo, porque a Daphne, ela chamava atenção, né? Ela chamou atenção quando ela foi apresentada à sociedade, mas o Anthony que afugentou os caras, né? Tipo, as pessoas, porque ele ficava muito em cima, muito super protetor, ninguém era bom o suficiente para Daphne, então ele começou a afugentar os homens, e a partir de então ela se aliou ao Duque para voltar a ser desejada de novo, porque quando ela foi apresentada, né? Quando debuta, né? Isso que chama, sei lá, quando você debuta, alguma coisa assim. E aí você é apresentado, né, à sociedade, todo mundo, a rainha, enfim, aos homens, aos machos pretendentes, enfim. E aí foi só por conta disso mesmo, que eu deixar claro, tudo bom. Tipo, bem simples, porque Carol falou um ponto muito importante. O Anthony, ele realmente, digamos assim, prejudicou nos pretendentes da Daphne, mas ele prejudicou a pior parte, digo isso, na série, porque vale ressaltar, muito importante, que não tem isso no livro, que ele meio que prometeu a mão da Daphne para o Nigel, não sei como vocês vão chamar, mas isso não acontece no livro, e o cara é uma pessoa, tipo assim, velha, horrível, e tipo, ai, nossa, muito mais velha que ela não quer casar com esse cara. Asqueroso. Isso, exatamente, então, tipo assim, O Colin de ninguém ia querer... preconceito. Porém, o Collins ainda é melhor. Porque não era desrespeitoso, de verdade. Então, tipo assim, o Anthony meio que fez uma burrada muito grande em ter, entre aspas, prometido a Daphne pra ele, com acordos e tudo mais. E foi um peso pra ela viver com tudo aquilo. Então, tipo assim, depois que tudo aconteceu, que Anthony percebeu que ele não ia ser a melhor pessoa pra irmã dele, então ele largou de mão. Mas o que não tem no livro, porque no livro ele é bem mais receptivo com essa ideia, ninguém nem cogitou a hipótese dela casar com o Nigel, a não ser o próprio Nigel que ficou correndo atrás dela, mas enfim. Asqueroso, gente, péssimo. Colin é o tipo de homem que não vale a pena, porque ele é puxa-saco, pobre e ainda é feio. Não tem o que salvar naquele homem. Não tem o que salvar naquele homem. Sabemos quem é a interesseira da família, né? Tudo Oi, bom? tudo bom, gente? Prazer aqui. Se é pra casar, vamos casar bem, né, gente? É pra sempre, viu? Isso explica muita coisa. Pra sempre é muito tempo, viu? Tem muitos brancos opressores por aí. Ou casa logo com o pé na Como diz a cova. música, um velho bem rico que me banque, me dê tudo, me dê casa, dinheiro, iPhone. Meu Mili, vamos atrás dos Mili. Eu acho importante também dizer que a maioria deles, se não todos, eu não posso dizer com propriedade, eles queriam casar por amor. E no caso dela, ela não gostou de ter sido prometida a um cara que ela nem conhecia, que ela nem gostava, que ela não queria um pingo de vontade de querer ele, e não queria ele na vida dela por nada, porque ela tinha esse pensamento: vou casar por amor, vou casar com alguém que eu quero, né? Isso é uma coisa muito forte, porque a mãe colocou isso na cabeça de todo mundo ali. Isso já mostra também o desrespeito do irmão por ser o chefe, o patriarca da família,
pela irmã como uma figura feminina, né? Isso. Porque se ele faz assim, então, você está prometida para fulano. E a opinião dela? Onde é que fica nisso? Acabou? Exatamente. Ela não O tem que não direito era de tão escolher. normal, né? Porque a família dela, ela foi totalmente criada em você pode fazer o que você quiser, você é uma Bridgerton, né? Foi assim que a Netflix vendeu. Você é uma Bridgerton, você pode fazer o que você quiser. E o pai desmerece tudo que a mãe disse, simplesmente fazendo algo sem nem pedir a opinião O pai dela não, em o relação irmão, àquilo. Anja. Ou o irmão, perdão, exatamente. Mas eu gostei porque Violet depois teve uma conversa seríssima com ele, colocou ele no lugar dele como filho, que também estava saindo para fazer coisas erradas com a amante, que inclusive é a personagem que queria dar na cara, mas enfim, não vem ao caso agora. Então eu gostei muito disso porque ele foi desrespeitoso, na minha visão, em alguns momentos com a mãe, sem contar com isso, né, com a irmã. E a mãe chegou pra cara dele e botou ele no lugar. Olha, você quer ser chefe dessa família, então trabalhe direito, não é assim que funciona essa bagaça aqui, não. Então ela começou botando tudo no lugar, tudo em ordem. Gostei muito disso que ela fez. Inclusive deu um sacode no Anthony, graças a Deus, porque esse homem tava sem juízo nenhum. Então, eu realmente achei que a personagem Violet feminina nessa série ficou ótima. Muito mais desenvolvida até do que o próprio primeiro livro que ela aparece bastante. Vale ressaltar que no primeiro livro ele dá certa liberdade para ela. Simon até comenta com ele que ele deixa a irmã escolher, rejeitar quem ela não quer. E isso ela trabalhou bem diferente na série. Ela colocou para o irmão decidir, para o irmão escolher o marido, e ela que se ferrasse com a opinião dela, entendeu? Eu acho que foi muito importante para o crescimento do personagem do Anthony, essa conversa com a mãe, né? Inclusive, depois, a briga que ele tem com o próprio Duke, né? Que isso é bem depois, mas ele tem uma briga com o Duke durante a série, e o Duke, inclusive, joga isso na cara dele, né? O comportamento dele, porque ele quer tirar satisfações com o Duke de algumas coisas em relação ao relacionamento da irmã dele, no caso, que, né, termina a série casando com o Duke. Mas o Duke... O spoiler. Enfim, o spoiler. Já adiantando, tá, gente? Algumas coisas, tudo bom. Mas eu acho interessante porque o Duke joga isso na cara do Anthony, né? Que ele nunca, tipo assim, que ele não chega nem aos pés do que era o pai dele, né? Que era um homem extremamente respeitado e, tipo assim, era conhecido, poxa, o Visconde, tipo, era, né, aquela coisa toda. Visconde de Bridgerton. Exatamente. E Anthony, quem que é Anthony? Tipo, só o homem que afugenta os homens das irmãs, entendeu? Então, basicamente, isso aí, tudo bom. É isso, ele vive, é como se ele vivesse a sombra do que o pai foi. E ele é cobrado na série a ser tão perfeito, digamos assim, né? A ser aquele exemplo como o pai foi. E ele não, e ao mesmo tempo ele não quer assumir essa responsabilidade, mas ele não pode fugir dela, porque ele é o irmão, né, mais velho. Você vê que até no momento que teve o duelo, né, que na série ocorre um duelo e ele vai duelar e ele fala, eu prefiro morrer porque ele já tá tão assim, se eu morrer, é o outro irmão que vai tomar conta, porque assim, eu já não tô aguentando mais, eu quero viver a minha vida e eu não tô conseguindo. Você vê que ele tá em desespero ali, que ele quer ser aquele cara que vai atrás da mulher lá e pega uma, sabe, assim, que não é parte da alta sociedade e tal, mas ao mesmo tempo ele não consegue. Eu acho que a Emily vai conseguir falar isso melhor, porque ela leu o livro e ela pode comparar com a série e falar se é isso mesmo que tá no livro, que se foi passado de maneira correta. O Anthony, ele tinha a responsabilidade de pai, tanto que no livro deixa claro de que a Hyacinth, que é a mais nova de todas, a última filha, que ela não teve o pai, porque quando o pai dela morreu, a mãe dela estava grávida dela, então, tipo assim, o Anthony era como se fosse um pai, literalmente, mesmo tão novinho. Então ele carregou essa responsabilidade. E o que ele fez? Na série retratou ele alguém muito relapso, o que não veio muito a calhar pra mim. Porque, tipo assim, eu gosto muito dele, ele é um dos meus personagens homens dos Bridgertons, a família, favoritos pra mim, de verdade. O romance dele é muito bonito. E na série retratou ele como um verdadeiro libertino, que, deixando claro, tem isso no livro, só que, tipo, não chega a ser nem aos pés ao que a série retratou. Ele era libertino bastante, mas o duelo, ele estava única e exclusivamente
pela honra da irmã. E antes do duelo, ele vai bater na casa da amante, como se dissesse, acabei essa vida, não quero essa responsabilidade. Sendo que nos livros ele deixa claro de que aquela responsabilidade é dele, ele cuida, ele não quer abrir mão, é aquilo ali, tanto que ele adia ao máximo se casar. E no filme colocou ele como um viciado em sexo praticamente, atrás da amante, que ainda dá um pé na bunda dele. Já começa a primeira cena lá mostrando a bunda dele, é a primeira bunda que aparece. A gente sabia que ele era um libertino. A primeira de muitas, sabe? né? E uma bela bunda. Verdade. A gente sempre soube que ele era um libertino, a Julia Quinn deixa isso claro em sua escrita, de que eles eram libertinos antes de se casar com suas respectivas mulheres, mas que a forma como ele estava, ele nunca se apaixonou, e na série ele se apaixonou perdidamente pela cantora de ópera Siena, que eu fiquei assim, gente, what the fuck, não tem nada a ver, meu Deus, eu fiquei muito chateada com isso. Pegaram o meu personagem, tadinho, denegriram o bichinho, ele se tornou um louco apaixonado que quer renegar o título de Lord Bridgerton por causa de uma amante e coisas afins, eu fiquei bem chateada com isso. Mas eu também consegui compreender direitinho o que eles querem trazer pro romance da próxima temporada, e quer fazer com que a Kate coma o pão que o diabo amassou no romance dele, mas mesmo assim me deixou um pouquinho de coração partido com o que eles fizeram com o meu querido personagem, porque literalmente é um dos meus favoritos. Mas agora a gente vai falar do ponto central dessa série, que foi o quê? O Gossip Girl do século XIX. Nós temos a Lady Whistledown! Tá, vale ressaltar que é interpretada pela Julie Andrews, uma atriz maravilhosa. Que todos Maravilhosa mesmo. Amo, sou eu apaixonada. amei a voz dela. Caiu 100% perfeita a voz dela. Não tenho nada a reclamar sobre isso. É isso. E eu queria dar outra opinião. Eu acho que a Julie Andrews, né? Assim pronuncia. Eu acho que ela, na verdade, deveria ter sido a Lady. Porque aquela atriz é tão maravilhosa que daria um banho em todas aquelas ali, entendeu? Tinha que ter sido ela. É muito caro, é muito Mas, caro. Vamos dar spoiler de quem é a Lady Whistledown, tá? Peraí, calma, Realmente. gente, calma. Fala, Rebeca. Ela não é a Lady Whistledown, a verdadeira, porque é muito velha pra poder se casar com um dos irmãos. Não pode ser ela. Aí, já estamos dando spoiler. Olha o spoiler aí do quarto livro, viu? E do último episódio da série sendo mais né, reta, assim. Então, ela não aparece em nenhum momento da série, ela simplesmente é a voz dela, né, que ela faz ela é colunista, então ela escreve os babados, as tramas lá, os escândalos que tá acontecendo, aquelas reviravoltas, porque como eu falei, é um mundo assim muito de aparência, então sempre quando escapa alguma coisa ali, né, do controle dessa aparência, assim, a máscara cai, então ela tá ali instigando, olha fulano que saiu fugido, cicrano, não sei o quê, olha essa... E ela fica alfinetando muito a Daphne durante, assim, os primeiros episódios da série, que ela tá caindo no desinteresse por causa do irmão que estava sufocando ela e tal, não conseguia achar um partido. Então ela fica ali. Então ela também é uma das motivações para que a Daphne se associe lá com o Simon para fazer aquele plano lá, para ela ficar mais interessante, né? Porque então a Lady Whistledown ia começar a fazer as colunas lá, falando, olha só, né? A mulher, quem tá saindo com o garanhão mais cobiçado da corte, pá. Então, assim, é muito legal essa coisa que tem, porque dá uma coisa assim moderna, né? Como eu falei, de Gossip Girl, pá, e que as pessoas ficam com raiva, que quer saber quem é. E a gente também tem a rainha que quer matar também essa mulher, que ela também já não vai muito com a cara. A rainha também não é muito boa da cabeça, né? A rainha cheira um negócio de uns pó, né? Uma rainha um pouco para frente. Vale ressaltar que a rainha não é quase nem citada nos livros, gente. Inclusive, eu achei até, de certa forma, interessante, porque eu conheci um pouco mais sobre essa corte maior, né? Que é príncipe, princesa, rainha, rei. Porque isso realmente não tem no livro. O foco mesmo é a sociedade londrina, que se resume a viscondes, marquês, condes, duques e etc. Então, eu gostei de ver esse lado porque eu realmente não conhecia muito sobre essas coisas de príncipes e princesas. Inclusive, o personagem, o príncipe, é super novo, tipo, não tem no livro. E eu meio que achei ele até interessante. Na verdade, o que eu ia falar linkava justamente com o que vocês já estavam dizendo, que era um dos próximos tópicos sobre a Rainha Charlotte, cheiradora de pó. Um ponto muito importante foi ter trazido a regência para essa época, né? Sim. Porque
eu gostei demais de ter visto a rainha retratada como uma pessoa preta, como uma pessoa de pele escura. E gostei de ter trazido esse período da regência, né? De que foi quando a rainha casou com o rei, e aí começaram a se ver mais pessoas de cor no poder. E da polêmica do conde do duque ser negro, né? Teve uma polêmica assim no início, o pessoal achando que não ia dar certo, mas acabou que casou muito bem, a química deles dois é perfeita. Então era justamente com isso que eu ia linkar mesmo. Além da fotografia maravilhosa dessa série, das imagens, das locações, das vestimentas, foi uma série bastante cara para Netflix. Inclusive foi um risco, eu estava lendo sobre isso, foi um risco que a Netflix assumiu e foi assim, mirou e acertou em cheio, porque essa série tá fazendo história, é uma série linda assim para se assistir e tal. É uma série como é que eu posso dizer? Ela colorida. Ela é colorida e ela não é uma série muito densa, então é uma coisa assim que traz uma leveza para você. E aí, além disso tudo, né, além dos 7.500 costumes, vestimentas que foram feitas, produzidas exclusivamente para essa série. Gente, todo figurino. Imagina, 7.500 peças feitas praticamente todas à mão. E eles arrasaram, né? E não tenho nada a reclamar, muito assim. bom e historicamente acuradíssimo. Não, e você... mas só uma coisa, porque Camila estava falando em relação a isso, e tem uma coisa que eu acho interessante, né? Que essa fase, essa era regencial, ela foi marcada justamente por isso. Por que ela ficou tão famosa? Exatamente por conta dessas coisas, né? Por causa de... Tipo assim, muitas coisas foram moldadas nessa fase. Essa questão da arquitetura, da literatura, da moda, política, cultura, entendeu? Então, foi um período de transição, inclusive até, tipo, em relação às vestimentas, que eles usavam coisas bem mais, tipo assim, aquelas roupas bem mais cheias de coisa, aquelas gravatas que os homens usavam, cheias de lenço. Aquelas perucas extravagantes. Isso, aquelas perucas extravagantes. Mais cheias de cor. Estilo pessoal de Jogos Vorazes da capital. Então, tipo assim, isso é legal. É por isso que, assim, pelo menos pra mim, a era regencial, ela assim, é tão fascinante, porque eu acho maravilhoso. Inclusive, Orgulho e Preconceito, ela entra Lá vai ela panfletar. Ela entra nessa fase também. Gente, assistam Orgulho e Preconceito, muito temos bom. aqui Carol. Maravilhoso. Temos evangelizadoras aqui de Orgulho e Preconceito. Testemunha de Orgulho e Preconceito. Eu sou testemunha de Orgulho e Preconceito. Testemunha de Orgulho e Preconceito. Mas deixa eu fazer um comentário aqui. Realmente é uma fotografia muito bonita, é uma série muito colorida, muito viva. Tiveram algumas coisas que quando eu assisti me chamaram a atenção, vocês comentaram ainda, peruca. São perucas e vestimentas que não trazem a seriedade, um lado sério para a série, porque não é uma peruca que é bem colocada, que você sabe que é uma peruca, sabe? Essas coisas assim, que traz esse lado mais caricato e um lado mais cômico para a série. Agora, com relação às vestimentas, eu terei de discordar um pouquinho de vocês, porque eu estava no YouTube e aí descobri o canal de eu não lembro o nome dela, mas uma moça que ela fala ela é historiadora de roupas de mulheres, enfim, nesses períodos aí passados. E ela fala que as vestimentas da época, apesar de os modelos serem muito parecidos, sim, muito fiéis, mas existem algumas características, como uma cena em que Daphne usa um vestido branco com glitter. Não existia glitter naquela época. Então, muita coisa não é totalmente fiel assim. Mas a gente passa um pano porque é entretenimento, né? Mas foi proposital. Eu acho que eu tava vendo teve como se fosse um noticiáriozinho da Netflix e tal, e eles apresentando os bastidores da série, e dava pra perceber que muita coisa da série, eles queriam trazer esse clima, século XIX, aquela coisa histórica, mas eles queriam trazer esses itens de modernidade, assim, coisas que te trouxessem para agora, né, digamos assim, para esse século. Então você tem, por exemplo, nos bailes, lá nos salões, as músicas clássicas tocadas era tipo Thank You Next. Pelo amor de Deus. Música das baladas do século XXI, gente, fala sério. Gente, eu gostei. Eu achei que ficou tão legal o instrumental. É assim, o tom cômico da série, gente. Exatamente. Eu não achei que ficou ruim. Eu achei que combinou.
Isso, Não, é é o tom isso. caricato, como o Hannah estava falando. Porque na série você tem esses personagens caricatos. Você tem a família, que é amiga da família Bridgerton, né? Na verdade, que mora assim de frente para a família Bridgerton, que é a Featherington. Então, os Featheringtons, eles são assim, super coloridos, super estabanados, super assim. Você vê que é aquela galera bem. Super horríveis. A família Buscapé, caricata. Então, eles. E o mais interessante, assim, que eu achei que eles foram colocando tons nas vestimentas, nas roupas, nas coisas, para cada família. Então, você tem a família. O Bridgerton tem aquelas cores mais pastéis, branco, azul e tal. Então, muito bonita, aquela coisa assim, bem. E a família, os Featheringtons, você tem aquelas cores mais aberrantes, que nada combinam com nada. Exatamente, porque eles estão querendo Vale mostrar, linkar que isso tem no livro. eles estão Isso querendo tem no mostrar as pessoas cleans, as pessoas chiques e as pessoas bregas, entendeu? É bem isso que Exatamente. eles estão querendo mostrar. A Se eu brega vivesse lá queria naquela antes. época, eu ia ser brega. Ai, gente, sinceramente, aquela família parece um cone de sinalização. É aquelas roupas que ninguém queria. Você vê que fala, não, essa aqui é a última do estoque, ninguém quer, toma, leva pra você. Algo assim. É tipo a família de Orgulho e Preconceito, aquela mãe maluca, desengonçada, entendeu? É ela. É a mãe de Penélope, totalmente desequilibrada. A diferença é que em Orgulho e Preconceito, a família desequilibrada é a família da personagem principal. Né? Que ela se vê dentro de uma família que a mãe é uma maluca, as irmãs são tudo umas doidas, e ela fica tipo, meu Deus do Até céu, o como pai vim não parar se aqui? salva. Como Hannah estava citando aí, porque no Orgulho e Preconceito, no caso, seria os Featheringtons. Porque a mãe é estabanada, a mãe assim, sem modo. Só a mãe, né, gente? Só a mãe. E as irmãs mais novas também. mãe- As irmãs Mãe. mais novas. São As irmãs estabanadas. mais novas. As duas irmãs mais novas, só, porque as Até E outras. o até próprio mesmo pai. o pai, não vamos esquecer, parafraseando o nosso querido Darcy, Até mesmo o pai, às seu pai, vezes, mas né? o pai eu acho que era o menos pior, assim, e as irmãs mais velhas, que eles acabavam envergonhando. O pai era mais por ser aquela pessoa que não tinha esse posicionamento Posição, não, firme homem em relação à esposa e às filhas. Ele era muito irônico, muito satírico, achava graça de muita coisa, então ele acabava não sendo muito firme com a família. E por isso ele foi incluído nesse bolo de sem decoro, né? Até porque os pais, o pai dos Featheringtons, na minha opinião, ele era um homem extremamente irresponsável, né? Tipo assim, um homem que não agia como um pai, porque aquilo ali não agia como um pai, assim, independente do pai no caso de Liz e das outras meninas em Orgulho e Preconceito, em muitos momentos não se posicionava, ele achava que também que algumas ali nem mereciam esse esforço, porque eram meninas à toa, perdidas, e tinha as outras que ele valorizava mesmo, que para ele valia a pena valorizar mesmo, porque as outras já estavam entregues, vamos dizer assim. Mas o que eu estava querendo falar é em relação a uma coisa que, essa é a minha opinião bem particular. Eu, particularmente, quando tipo assim, eu penso em coisas antigas e coisas do século tipo, 19, século passado, era regencial, essas coisas, eu particularmente prefiro que eles sejam mais fidedignos à época, ao tempo, entendeu? Eu gosto, tipo assim, achei interessante, eu gostei, assim, da série de uma forma geral, mas eu sempre prefiro que seja mais parecido à época, tanto em relação a tudo, a músicas, a roupa, a coisas assim, porque eu acho que isso, tipo assim, mostra a beleza do que realmente era a época, e não do que algo que é para agradar o público, entendeu? Tipo assim, é para que chame atenção, para que as pessoas fiquem felizes ou para que ganhe audiência. Então, eu gosto muito, e é por isso que Orgulho e Preconceito me conquista muito em relação a isso. Lógico que tem muito romance também, muitas coisas assim, tipo, um pouco demais, mas eu acho que Orgulho e Preconceito acaba sendo mais, vamos dizer assim, mais realista, né? Se fosse fazer essa comparação. Mais realista do que, no caso, essa série. Sobre os pontos da família Featherington. Ela, assim, no livro
fala muito sobre isso, sobre as cores, porque fala que a Daphne usa muito azul, fala também dos tons pastéis da casa dos Bridgertons, fala várias coisas muito interessantes que valem a pena frisar e que a série, ao meu ver, levou para a realidade. Ela trouxe isso. Você vê que a casa dos Bridgertons é arrumadinha, as cores são leves, dá uma sensação de conforto e coisas afins. Já os Featheringtons, que tipo assim, a Penélope, vou tocar na Penélope, que também é a minha protegida, tá? Ela, você vê que ela é a mais renegada da mãe. Porque, Contextualiza tipo, quem é a Penélope. Penélope é a família dos Featheringtons, a que gostava do Colin e, A filha mais sabe? nova, É a né? filha mais Pronto, é a mais nova. nova. É a filha mais Isso. nova dos Featheringtons. Então ela é super renegada. Ela não queria essa vida de receber, de debutar, nem nada do tipo. E no livro, ela é extremamente importante. E você acompanha o desenvolvimento dela e acompanha como a mãe dela, tipo, renega ela de formas horríveis. Trata ela de formas péssimas, que você fica assim, meu Deus do céu. Então, quando ela se casa, o marido dela realmente tirou ela da coisa ruim, salvou ela. Então, assim, você vê coisas pequenas no livro, no filme, perdão, na série, mas que eu acho que eles vão trazer mais, como a mãe dela sempre manda ela vestir amarelo, cores que ficam horríveis nela. Então, tipo assim, ela acaba se tornando uma pessoa renegada, além de não ter um corpo padronizado pela sociedade, o que muita gente também critica, diz que ela é feia, que ela é isso, que é aquilo. E a gente acompanha isso nos livros, e quando ela vai crescendo, que a mãe dela começa a renegar mais ainda, e dá uma certa, entre aspas, liberdade, aí ela começa a vestir outras cores, ela começa a querer se vestir do jeito que ela quer, porque a mãe dela fica super interessada, dizendo que as outras duas filhas tem que se casar com fulano, cicrano e beltrano, mas acha que a Penélope é um caso perdido e não tá nem aí pra filha. Então, eu falo muito isso das cores, porque a Julia Quinn retratou a família Bridgerton como uma das cores lindas, que você fica apaixonante, e os Featheringtons com aquelas cores horríveis que você olha e fica com raiva mesmo. Eu acho que a autora levou isso pra série também, que eu fico de coração partido, porque Penélope, gente, ele é um amorzinho, é só porque vocês não tiveram oportunidade de conhecê-la mais ainda. Mas ela é, gente, acreditem, juro por Deus. Então, a Penélope na série é baixinha, ela é mais gordinha, ela não tem aquele corpo padrão e tal. Então, a mãe sempre veste, como a Emily falou, com essas cores horrorosas. Então, ela não se destaca. Então, ela acaba tendo muita baixa autoestima. Ela é apaixonada pelo Colin Bridgerton, mas não fala pra ele, ela não tem coragem, porque, enfim, ela não se considera a altura. Então, é esse tipo de trama que você tem aqui. Mas voltando ao que a Carol estava falando, em relação a essa quebra de padrões, uma coisa que eu já tinha citado era que você tem Jane Austen vivendo lá naquele período, então você não espera que essa pessoa vai escrever alguma coisa assim tão... como é que eu posso dizer? Talvez até explícita, né? Sobre a sociedade, algo assim que realmente escandalize e tal, porque ela tá inserida naquela sociedade, então ela não vai fazer isso. Porque é padrão, é a cultura. Então, agora, você trazer uma série que foi escrita, um livro que foi escrito, né, nos anos 2000, que você já tem essa... Não existe mais isso, você tem essa ruptura com aquela coisa de você ser mulher reprimida e tal. Então, você tem essa liberdade para você escrever e colocar mais detalhes e enriquecer a narrativa. Eu tenho um outro comentário para fazer em relação também a como foi abordado na série. A gente comentou meio por cima de que na série os personagens... Tem muito personagem negro, né? Os atores negros para fazer os personagens e até os personagens principais, coisa que na época de Jane Austen isso nunca, jamais seria possível, né? Então a gente vê que é uma forma de a gente naturalizar isso, de a gente enxergar e olha, colocaram personagens negros, que legal, e trazer isso para o nosso mundo, que é a nossa realidade de hoje, dessa inclusão e enfim. Jane Austen também se preocupava em relação a alguns aspectos que ela tratava em outras obras dela. Não sei se todo mundo conhece, ela tem um livro chamado Emma, que é uma menina burguesa chata que quer se meter na vida dos outros. É basicamente isso, ela não quer casar e quer se meter na vida dos outros. Só que o que acontece?
ela tem um amigo, um grande amigo da família, que ela depois acaba se apaixonando, que se apaixona por ela também. Mas ele era 16 anos mais velho do que ela. E Jane Austen se preocupou com isso na época. Tem cartas, relatos de Jane Austen, isso eu não vou saber também com detalhes, mas se preocupando com como a sociedade iria encarar isso, por mais que fosse normal que as meninas se casassem com homens muito mais velhos. Então a gente vê que mesmo sendo Jane Austen que escreveu no século XIX, nem sempre é uma coisa que é tão fiel ou tão padrão para a época, sabe? Assim, porque talvez eu falasse, não, porque ela era arcaica e tal. Não, ela tinha isso, assim, pro contexto que ela estava inserida, ela tinha esse quê feminista, assim, de botar as personagens femininas, assim, fortes e tal. Então você vê que ela, mesmo com tudo ali, ela estava ainda à frente do pensamento ali engessado daquela sociedade que ela estava. Eu não estava me referindo a não enriquecer uma narrativa, porque eu também acho interessante enriquecer. Mas eu estou querendo dizer que essa situação, muitas coisas da série que a gente assistiu, não são coisas que aconteceram realmente na época, tipo, não são coisas que eram possíveis acontecer. É ficção. Ou seja, exatamente, são ficções. E, tipo assim, o que eu queria dizer é que eu prefiro entender a história real, como funcionava. Tipo, por isso que eu falei que era uma opinião bem particular. Porque eu gosto de saber, porque historicamente falando, é óbvio, eu adoro essa questão de, tipo assim, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que abraçar todas as pessoas, né? As pessoas precisam ser incluídas nas coisas, assim, ter representatividade. Eu acho isso muito importante na sociedade. Tipo assim, é preciso evoluir, é preciso, tipo, quebrar esses preconceitos, essas coisas ruins. Mas eu tô falando que, no caso da Jane Austen, ela mesmo que não tenha sido, tipo assim, não pôde falar ou expressar exatamente como ela queria ou como poderia, ela, de qualquer forma, ela estava mostrando mais o que tinha na época, por estar vivendo, vamos dizer assim, por estar vivendo aquele período, do que a Julia Quinn, que escreveu, tipo assim, no ano 2000 e tal, ou sei lá, não sei quando. Então, era dessa forma que eu estava tentando dizer, entendeu? Historicamente falando. Não, eu entendi o que você está falando, porque assim, nessa série a gente falou dos personagens negros e tal. Lógico, naquela época você não tinha, era uma coisa muito rara você ter negros Exatamente. Em posições de destaque. E na série, ela traz essa ficção que é uma rainha, como a Hannah tava falando, cheiradora de pó, lá, muito doida, caricata, negra, porque ela casou com um rei, que era branco, e depois disso as pessoas negras, elas ganharam essa ascensão na sociedade britânica. Então, é uma coisa assim que não existiu. É uma ficção e também é um tópico de polêmica, de controvérsia, porque muita gente não viu isso com bons olhos, inclusive pessoas do movimento negro mesmo, assim, isso é ficção, sabe? Eu sei a tentativa dela de colocar o negro numa posição assim favorável, mas não existiu. No máximo seria isso são palavras de pessoas que realmente fazem parte dessa luta, né, do movimento negro, falando que nessa época seria um serviçal, né? Mas assim, eu acho que eu penso um pouco diferente em relação a isso, porque é uma ficção, né? Então ela não tem essa coisa de ter que a obrigação de ser fidedigno. Exatamente, de ser igual que foi escrito ou igual que foi naquela época. Eles tiveram essa liberdade, que eles chamam de liberdade poética, de inventar esse mundo ali no século XIX. E é uma coisa que traz um quentinho, eu costumo falar, né, pro coração, uma coisa assim legal de ver, porque você tem um protagonista negro, que é o Duque, e o Simon, lindo, que virou simplesmente o crush de todas as mulheres. O cara, assim, tá bombando nas redes sociais agora. Quando eu terminei de assistir a série, eu tava falando pras meninas
foi no dia 27, eu acho, de dezembro do ano passado. E aí eu fui lá no Instagram dele, ele tava com, sei lá, 100 mil seguidores e o cara tá batendo 2 milhões no momento. E as mulheres Desgrama! enlouquecidas, assim, porque ele fez um personagem, assim, extremamente sedutor. A gente vai entrar em maiores detalhes mais pra frente. Mas o que eu queria dizer é isso, onde você... Assim, é muito difícil você ver uma coisa dessa, sabe? Assim, um cara negro em destaque. Ainda sobre a rainha Charlotte, alguns historiadores dizem que ela tinha descendência africana, né? Isso. Então, Bridgerton não estaria tão errado assim. Ele só estava tentando trazer de uma maneira um pouco diferente. E se a realidade já foi ruim o suficiente para os negros e para os africanos, por que a ficção não pode ser um pouco melhor? Você já está inventando tanta coisa, por que não se aproveita dessa licença poética e faz algo melhor, entende? Exatamente, para estar o tempo todo só mostrando a miséria, o que foi, aquilo. Porque, assim, é uma coisa até que, vamos supor, um adolescente, um jovem vendo isso, então você traz esse sentimento o tempo todo ruim, um sentimento de que opressão sempre foi. Eu não estou falando que para a gente alienar, né, a população e falar que foi tudo flores, mas a gente já tem... E muito aí, filmes, livros, séries, mostrando bem que foi. Que não foi bonito a coisa. Tristeza. A tristeza que foi. Então, desastre. O que essa série traz, como eu falei, é uma série leve. É uma série que é pra você sentar e assistir, assim, numa sentada, terminar tudo e se sentir bem no final, sabe? Assim, uma série que você fala, que legal esse romance, essa história e tal. Eu, particularmente, é assim que eu penso. Camila, eu acho que você ainda falou algo muito importante, que é uma série leve. E vale ressaltar que os livros são bem mais leves e que são bem mais divertidos de rir. Eu até achei que, como a Shonda ela é conhecida por fazer dramas como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, sabe? Essas coisas que são bem mais dramáticas, eu achei até que ela trouxe uns dramas diferentes e para outros lados que tem nos livros. Porque, sendo bem sincera, a Rebeca aqui, eu vou ser a letadinha, sempre diz assim, não tem mau drama, porque a gente sempre tá rindo. A Daphne é extremamente sarcástica. Comédias pra tudo quanto é lado. Sério, então, tipo assim, são várias cenas que fazem você rir. Você é um passatempo pra rir. Não pra ficar, desesperada, meu Deus, chora. Claro que você pode chorar. Você tem liberdade pra ter qualquer emoção durante a sua leitura. É um hobby, né? Mas, assim, sendo bem sincera, é uma comédia muito engraçadinha. Então, eu ainda acho que, como o entretenimento das pessoas, a maioria gosta, assim, de um drama, a Grey's Anatomy tá aí pra isso, que vive até hoje, meu Deus, com 17 temporadas. Então, ela puxou um pouquinho mais pro lado dramático, entendeu? Então, tipo assim, entendi o que ela fez, não estou reclamando. Até porque se a pessoa quer mesmo uma comédia, a gente fala os livros, é bem engraçado. Então ela colocou algo engraçado, leve, mas também colocou aquela pitadinha de drama que a gente já conhece, que vem da Shonda, né? Batia levemente o desespero para os fãs. Porque quando eles descobriram que era a Shonda que ia fazer, eles acharam, pronto, meu Deus, vai se transformar no novo How to Get Away with Murder, sabe? Eu mesmo fui a primeira a surtar. Eu falei, pronto, meu Deus, vou chorar a série toda. Eu acho assim... De tudo que é fã doido. Não. Mas ela agiu bem. Os dramas foram levados na quantidade certa e para locais que a gente nem imaginaria. Isso, eu tava vendo que o termo para o que a Shonda fez, né, foi o color blind casting, que é quando você contrata o ator, faz a escalação toda, não considerando a raça, né, mas sim o talento de cada pessoa. Então, eu acho isso muito legal, uma iniciativa assim, muito válida, porque a gente só vê o quê? Os atores brancos lá interpretando até gente do Egito antigo. Quando a gente sabe que não era bem assim. Mesmo. Então, a gente tá... Os livros de Jane Austen, as séries, os filmes, então a gente vê só a gente branca, dos olhos claros ali e tal. Então, o que ela fez foi focar no talento. Você é capaz, você né, para fazer esse papel, então é você, independente da sua cor. E eu acho que, como pano de fundo, ela trouxe isso do negro, da rainha que casou com o rei e permitiu essa ascensão para dar um contexto, né, fictício ali, mas ela fez isso. Muito então, bom. Eu achei muito válido. Inclusive, a produtora executiva, Betsy Beers, eu tava vendo, ela falou que nós tentamos imaginar história e o mundo de maneira que queremos ver. Ou seja, abrir o leque de possibilidades, né, de trabalho para minorias e você aumentar essa representatividade nessa cultura audiovisual.
né? Então, assim, não é unanimidade, porém, a gente sabe que não tá errado. É simplesmente... Eu acho fantástico. Exatamente. Não é que você tem que fazer... O mesmo conceito do The Voice, né? As cadeiras viradas para trás. Isso, porque eu falo assim, que, como o Carol falou, é uma imprecisão histórica, né? Mas que a história, ela foi controlada por um patriarcado que é focado na comunidade branca. No homem branco opressor. Exatamente isso. Não, mas isso é tão real, gente, que eu tava vendo assim... já que a gente tá falando assim de, né, sociedade britânica e tal, Mendelson tava assistindo esses dias The Crown. E aí... Um episódio... Temporada perfeita. Só isso que eu tenho pra falar. E aí um episódio que ele estava assistindo mostrou que a família real escondia uns parentes. Acho que era prima da Rainha Elizabeth. Eram primas. Porque elas tinham deficiência, elas tinham um problema no desenvolvimento, nasceu com esse problema degenerativo, e a família mantinha no sanatório e foi dado como morto. Então, para a sociedade, passavam para as pessoas que elas estavam mortas, quando, na verdade, elas estavam ali, vivas. Na época foi um escândalo, acho que foi a década de 80 que vazou essa notícia de que estavam escondendo. Mas é aquela coisa, é uma loucura, cara. É para manter a linhagem pura. Você não pode ter um defeito, você não pode ser no que você tem. O que é um absurdo, é uma contradição, porque você tem essas monarquias que queriam, como é que diz? Casar primo com primo, parente com parente, e você quer ter uma linhagem pura, né? E com isso você trazia todos esses problemas genéticos e tal. E é uma mentalidade que você pensa, nossa, isso é tão antigo. Não, gente, década de 80 você ainda estava tendo isso, de esconder, renegar, sabe? Tirar essas pessoas da sociedade ali e tal, britânica, porque elas eram defeituosas, né? Na visão. Um conceito bem eugenista. Tem uma outra situação em The Crown, a gente saiu de Bridgerton e agora tem que ver The Crown, que me chamou muita atenção também em relação a né, essa questão de preconceitos, que a família real, quando tinha que ter contato com o povo, eles usavam luvas. E quando Diana entrou na família, isso mudou. Acabou tornando a família um pouco mais próxima do povo, né, humanizada para as pessoas, mas a gente sabe que é ali um bando de capetas, né? Maravilhosa. Para sempre, Diana. Inclusive, já recomendo para vocês, gente, o documentário sobre a vida de panfleteira, viu? Lady Di, porque é maravilhoso na Netflix. A história dessa mulher é fantástica. Cara, sofreu muito a bichinha. Sofreu com que o diabo amassou, mas é uma lenda até hoje, uma lenda dos nossos corações. Isso que a Evelyn falou foi muito importante. Vocês não deram muita atenção a isso, mas foi importante. Que absurdo. Porque não comentaram muito a respeito disso. No livro não fala sobre a rainha, né? Que Emily tanto fala que tem na série. Não, foca muito nos Bridgertons mesmo. Mas essa rainha, ela realmente existiu, né? Não existiu na série, mas ela não existiu no livro, mas na vida real ela existiu. Que é a rainha Charlotte, que é a mulher de George III, certo? A rainha, ela é a Charlotte na série também, né? Não me lembro exatamente. Isso, é Charlotte. Isso, Charlotte, pois é. Isso, ela tá olhando a pesca sua, né, Carol? Você tá olhando a pesquinha sua. É o papiro que ela escreveu. Não tô olhando a pesca, não. Eu tô olhando nos olhos de vocês mesmo. Porque eu li antes, eu me preparo pra fazer podcast. Eu não venho despreparada, não. Olha, a conhecedora aqui é ela. Uau! Conhecedora aqui é ela. Então, assim, ela, no caso, a Charlotte, ela saiu, inclusive, uma reportagem num jornal muito famoso, que é o El País. E lá eles falam exatamente sobre isso, que foram, tipo assim, que, vamos dizer assim, os diretores, o pessoal, eles foram questionados em relação a isso, certo? E queriam saber se, tipo assim, era uma, tipo, licença narrativa dos produtores, essa questão do, tipo assim, da rainha, né? Tipo, aquele ícone e tal, ser uma personagem, ser uma personagem só de, tipo assim, de licença mesmo, narrativa. Mas não, eles falaram que realmente que ela era descendente de africanos, entendeu? Então eles estavam falando que eles fizeram, tipo assim, dessa vez não foi uma coisa assim só como Camila disse,
Tipo, Não, eles utilizaram o que eles chamam de colorblind casting, que é quando você faz a escalação dos atores só, assim, se baseando no talento mesmo de cada ator e não na cor, nos atributos físicos, assim, né? Assim, eu acho que mais na cor, né? Porque, assim, atributos físicos eu acho que ainda é um ponto que tem que se considerar quando vai escalar, porque cada personagem ela vai ter se ela vai representar, por exemplo, o corpo padrãozinho, bonitinho, nananã, tem que ser do corpo padrão, né? Como, por exemplo, Penélope, que não era o padrão. Eu achei interessante, porque se vocês pararem para analisar agora, eles uniram uma parte da história aos livros da Julia Quinn, né? Tipo, os produtores, eles uniram, tipo assim, a história mesmo, né? Tipo, do que aconteceu, que George III... exatamente, com a ficção, no caso. Eles trouxeram a história de um rei muito doente, né? Que passou por esse período, tipo, teve outro que teve que assumir junto, ficou ali do lado esperando ele terminar terminar o reinado, porque ele não estava reinando, né? Não estava fazendo nada porque ele estava impossibilitado, e aí morreu e o outro... exatamente, morreu e o outro assumiu, né? Então eu acho, tipo assim, isso interessante. Eu gostei disso, depois eu estava analisando aqui agora e reparei nisso. Tá, então agora a gente vai para a parte assim mais... Que foi? O que foi isso? É outra bunda? Você vai falar de outra bunda? É a parte que começa a esquentar, que todo mundo começa a ligar o ventilador, tomar água mais gelada, lavar o rosto. Que foi o quê? A outra engasgou, véi. A Carol, inclusive, engasgou. Eu falei que ela se emocionou tanto que engasgou. Gente, é porque aquela bunda do Regis, é uma senhora bunda, viu? Que é o quê, gente? A Carol acabou dando a dica aí, que é a atuação no Reggae e da Phoebe, né? O Simon socorro. E a Daphne. Que, gente, onde é que aquele homem estava escondido? Mais química que eles dois, só casal feito em laboratório. Maravilhoso. Gente, eu queria ser aquela colher que aquele homem tava... que aquele homem tava lambendo naquela doceria. Menina, e a Daphne, tem uma cena que eles estão na doceria, né, e tal. E aí, eles estão comendo esse sorvete, eu acho, né? E aí, a Daphne tá assim, olhando fixa pra ele, lá lambendo a colher com doce. Mas é uma cena, gente, que você nem um pouco natural essa cena, sério. Mas gente, eu com muita tons de cinza nela. Muita tons de cinza total ali. Ela tá babando. Gente, é muito engraçado, porque tem esses toques de modernidade que você não, né? Você pensa num filme mais assim, de homem descarado, pá. Assim, daqueles romances água com açúcar e tal, mas eles incluíram. Bem farofa os romances. Tipo Chuck Bass. É, tipo isso. Aquele cara mais, assim, descarado. Mas eu assim, amei a química deles dois, assim, incrível. Inclusive nas cenas lá, né? Pelo amor de Deus. Eu, como fã, não tenho o que reclamar, porque eu fiquei com um pé atrás quando eu vi o ator. Deus que me perdoe. Porque, assim, eu nunca tinha visto o ator, eu fiquei com medo de não ser nada a ver. Mas eu falei assim, gente, essa série vai mudar um monte de coisa, eu vou assistir. Quando eu assisti, nossa, mas a química deles foi tudo isso que eu esperava, sim. Achei muito bom, mas química ali só casal feito em laboratório. Sério, eu achei que ficou impecável. Porque foi aquilo ali mesmo, ela interpretou um papel de virgem inocente, sem saber da própria sexualidade muito bem. Depois, inclusive, quem precisar de algum tutorial pra fazer determinadas coisas, só assistir a série. Eu só tenho isso pra falar. Deus é mais. Enfim, então eu achei que ela interpretou o papel dela de virgem se descobrindo o que é o sexo, a relação sexual conjugal, enfim. Eu achei que ficou muito bom. Porque aquela cena que ela descobre que precisa de sementes para se fazer... Gente... Eu achei que, nossa, tudo explodiu na cabeça dela, ficou bem legal. Eu achei a atuação dela ótima. A gente vai comentar o que Emily falou mais à frente. Gente, socorro, eu falei em geral. Não, a mulher descobrindo, como é, Emily? A mulher descobrindo a relação conjugal, super experiente, né? Eu tenho uma opinião um pouquinho assim, contrária, porque, como eu falei, eu não tive interesse de assistir a série. Eu assisti porque as meninas assistem. Enfim. Eu não achei
terem uma grande atuação, não, né? De nenhum deles. Mas, como o foco da série acaba não sendo a atuação das pessoas e tudo mais, E sim, o coito interrompido. acaba sendo as putarias e o coito interrompido, que era esse o ponto que eu queria chegar, né? O tema da série é coito interrompido. Daí, pra você descobrir o que é, continua ouvindo ou vai assistir a série. Ou ler o livro. Eu leio o livro, que eu acho que no livro deve explicar mais. Mas é porque, assim, na série, outra como se tivesse lido mesmo. você tem o Reggae, que tem os traumas de infância, ele tem uns problemas com o pai, então ele jurou pro pai, lá no leito de morte, que ele não iria colocar filho no mundo, que ele ia acabar ali com a linhagem deles, né? E o pai até fica apavorado e morre depois disso. E aí você tem esse ponto em que você tem o Reggae apaixonado pela Daphne, e só que ele quer cumprir a promessa, então você tem toda aquela... É uma coisa assim... Um conflito. Eu digo que eu acho que deveriam ter mais episódios para abordar isso. Essa coisa dele não querer mudar o voto que ele fez lá, a promessa pro pai, e depois ele ceder e tal. Então, assim, ficou... Como a série é muito curta, a temporada, na verdade, são 8 episódios, ficou um pouco a desejar essas transições. Então, por exemplo, você tem na primeira parte um Reggae descarado, um Reggae que não quer nada com a vida, o Reggae, o Simon, o Duke. O Simon, amiga, desencana do ator. O Duke, né? Camila tá se achando best friend do rapaz. Do Regis. Muito best friend de Regis. É bem isso que você falou mesmo. Foi tudo muito rápido, porque assim, na série não explica muito bem. No livro, mostra que o problema dele com o pai, desde novo, ele era gago, não conseguia falar nada. E isso, quando aconteceu lá o coito interrompido, quando ele foge, ele ficou 2 meses longe de Daphne. E isso foi muito rápido na série, entendeu? Parece que eles resolvem rapidinho, uma noite, pronto, resolveu o problema, ele quer ter filho agora. Não é assim, entendeu? Ele fica 2 meses longe dela, esperando ver se ela tá realmente grávida ou não, pra depois voltar. Mas a parte que mais choca não é essa. Ele fica com raiva pelo ato que ela teve com ele em usar ele naquele momento, que foi até uma cena bem polêmica. Isso. Que no livro é pior, porque no livro ele tá bêbado e ela Menina, usa ele. o caso. Vamos contextualizar Isso, vamos contextualizar Isso, o que a Rebeca tá falando. Acontece? Fala aí. Ela começa a perceber que quando eles estão lá fazendo, né, os famigerados sexos, ele interrompe o bagulho, né? Ele se sai. Aí ela faz, nossa, você sente dor? Aí ele faz, não é dor, não. E ela não sabe o que é. Só que aí o que acontece? Ela chega para a empregada e fala, me conta como é que é, porque minha mãe não me contou, né? Enfim, mães, por favor, educação sexual para suas filhas, beleza? E para seus filhos também. Importante. E aí o que acontece? Quando ela descobre, aí ela decide tomar as rédeas da relação sexual e aí impede que ele interrompa o coito. E sabemos o que acontece. E aí ele fica super transtornado e tal. Não, só para contextualizar ainda mais a fala de Hannah, porque acontece algumas coisas até chegar nesse ponto, mas basicamente o Duke vai atrás da Daphne, aí eles se encontram sozinhos no jardim, e aí o Simon, o Duke, acaba beijando a Daphne, o Anthony chega no momento, vê aquilo, e isso é uma desonra, né? Naquela época, você desonrou a minha irmã, você vai ter que casar com minha irmã, e o Duke não queria... Pausa, que inclusive foi uma adaptação da cena do livro perfeita, porque não teve nenhum erro. Só isso que eu tenho a dizer. Foi mesmo? Parecia que eu estava isso lendo... Parecia que eu tava assistindo o livro, sério. Colocando mãos em lugares que Daphne talvez aqui, nem sabia que existia no corpo dela. Mão exatamente. Aqui, mão ali, pá. E aí o Anthony vê isso e aí obriga o Duke a casar com ela. E aí ele não quer, a Daphne fica sem entender. Então o irmão leva ele para um duelo.
por causa disso, da honra lá. E daí a Daphne vai lá e ela tenta acabar com aquilo, convencer o irmão a parar com aquilo e que o Duque vai casar com ela sim. E daí o Duque fala, não posso te dar filhos, eu não tem como eu te dar filhos, não explica exatamente por quê na cabeça dela. É porque realmente ele era infértil, ele não tinha como dar filhos. E aí ele fica assim, muito triste, muito abalado, é um drama. E é esse o momento que eu falo que devia ter mais episódios para aprofundar, porque no momento ele tá muito triste porque vai casar com ela, daquela aflição horrorosa. E, de repente, aquilo muda. Então, assim, ficou estranho, mas eu acredito que não foi do personagem, assim, do ator. O problema não foi o ator, o problema foi como a série foi construída, que exigiu isso dele mudar muito rápido, porque não tinha muitos episódios, entendeu? Então, assim... Exatamente. Ficou estranho. É isso que eu quero falar, porque é um assunto extremamente importante que você falou. Tempo, eu acho que é a palavra-chave para tudo isso, porque a Julia Quinn teve tempo de desenvolver o romance, as transições, o personagem, ela teve um livro inteiro para fazer o que ela quisesse, desenvolver da forma como ela bem entendesse. E a série colocou livro não existe tudo limites. correndo, entendeu? Depende do seu ponto de vista, mas ok. A série colocou coisas muito corridas, então você não sentia a construção do conflito dele entre Daphne, não posso casar com você, pra Daphne, te amo, não posso viver sem você, tipo... Bem nessa coisa clichê, porque um ponto importante, durante o duelo, ela chega e fala tudo aquilo pra ele, e fala assim, eu não entendo como você prefere morrer a se casar comigo. E aí ele falou assim, olha, não posso te dar filhos, e tipo, de certa forma ele se sente culpado por mentir pra ela, mas até dado momento a gente não sabe. Então, ela depois fala, e ela fala uma frase super impactante no livro todo, que ela fala assim... Ela sonha em ser mãe, em ter filhos na própria casa dela, e aí ela abre mão de tudo isso a partir do momento que ela fala assim, não, eu caso com você, porque por você vale a pena ela ficar sem filhos. Então é isso que vai mexendo com ele, aí ele vai ficando super negociado. Eles ainda casam e ficam naquilo tudo, então passa os meses de noivado, que eles não se casam imediatamente, eles não vão atrás de uma licença especial para casar, eles ficam noivos. E aí, no noivado, ele continua cortejando ela, como, assim, eram as regras do decoro e tal. E aí, ele começa a mudar e vê que ele realmente está se apaixonando por ela, de que ela é um ótimo partido. Ele já considerava se casar com ela. Mas o que machuca ele é justamente pelo fato dele mentir para ela, dizendo que não pode ter filhos, quando, na verdade, ele não quer. Aí é que começa o drama do livro verdadeiramente dito, entendeu? Então, assim, faltou essa transição justamente porque foi tudo muito corrido. Eu achei interessante no início, quando a gente estava conversando, logo quando a gente terminou de assistir a série, e a gente estava começando a falar o que parecia a série, né? E eu lembro que, conversando com Camila, eu falei assim, que a série parecia muito, tinha muito um aspecto assim de Gossip Girl, com uma mistura de 50 tons de cinza e Orgulho e Preconceito, porque para mim parece uma mistura dos três, né? E aí, depois, quando eu fui dar uma olhada, tipo, ler sobre críticas sobre a série, gente, as pessoas estavam falando a mesma coisa. Eu fiquei, gente, meu Deus, eu tô impressionada. O próprio Reggae falou isso. Ele falou Exatamente. que é uma combinação de Jane Austen, Gossip Girl, e uma versão um pouco menos pesada, de 50 tons de cinza. Não, pois é, exatamente. Mas assim, o que eu achei interessante é porque não foi algo que eu li, eu tinha pesquisado. Eu vi depois e eu tinha citado, porque pra mim, realmente, quando eu assisti, eu via isso. E tipo assim, pessoas que concordam com você. É tão real isso, porque assim, eu posso falar isso porque eu assisti os outros, então eu posso falar que eu vejo. Por quê? A história de 50 Tons de Cinza basicamente se resume a um cara super... É uma comédia. Exatamente, é um cara super, tipo... É só isso. É um cara complexado, tipo assim, teve vários problemas, foi abusado quando era criança e tal. Então ele começa a desenvolver, ele passou uma vida, tipo assim, desenvolveu gostos estranhos, assim, de gente... masoquista que chama, enfim, de sadomasoquista. De um cara, tipo assim, super sádico, tipo, estranho, louco, sabe? Assim, cheio de complexos também, de uma infância, de várias coisas que sofreram. E aí você tem o Regis, que também passou pelo mesmo, tipo, não é a mesma coisa, não foi igual, mas um rapaz que tinha sofrido...
Simon, isso é bom deixar claro. Tadinho do ator, velho. Simon Duke sofreu também com várias coisas assim, e ele, tipo assim, era super galinha também, pirigueto, enfim, pegava horrores, né? Honestamente, eu acho que isso faz parte de toda a trama, assim, de livros e E a menina ingênua, exatamente. A menina ingênua pura. A outra é a mesma coisa, a mesma cara de mongoloide, tipo Meu assim... Deus! Tipo assim, aquele aspecto de ingenuidade, pureza, de tipo, não sabe de nada e tal. Então é tipo isso, tipo assim, na série no filme 50 Tons de Cinza, quem, assim... ajuda, tipo assim, quem ajuda a desenvolver, a mulher se desenvolver, aquela atriz se desenvolver para ter mais maldade, malícia, perceber determinadas coisas, a tipo saber, poxa, não, isso tá errado, isso tá certo, isso assim, assado, e questionar coisas, é o próprio ator do 50 Tons de Cinza, aquele tipo, louco, insano. E no filme... Personagem, né, gata? Não, o personagem, exatamente, é porque eu não lembro o nome dele, nem lembro, porque ele não foi especial para mim, então não lembro o nome. E no caso, o Regis, não, Simon. Eu tô com o Regis na cabeça. O Simon, ele faz a mesma coisa com a Daphne. A Daphne não sabe nada, tipo assim, não conversaram com a Daphne, ninguém falou, ó, Daphne, o buraco é ali, sabe? Tipo assim, as coisas... Entendeu? E sai flores. Gente, e no livro é pior, Carol. Porque quando termina o coito interrompido, ela cruza as pernas, assim, com medo de descer e não ficar dentro dela para ela engravidar. Pra você ver como ela não sabia nada. Pois é isso. E o Regis já era muito... O Simon era muito experiente já. Simon já tinha, tipo, rodado a bolsinha, entendeu? E aí, tipo assim, Simon super por dentro de tudo, de todas as coisas. E Simon já, tipo, Daphne, assim, faz assim. Então, tipo assim, ele que ensinava. E eu quero deixar uma coisa bem clara, tipo assim, opinião Carolina mesmo. Tipo assim, eu gostei deles dois como um casal, eu gostei, achei interessante, mas eu tenho certeza absoluta que ela é o tipo de perfil que combinaria, o perfil dela combinaria mais com aquele príncipe velho da Charlotte. Com certeza, ela daria super certo que ele iam ficar dois mongoloides juntos, ia dar certíssimo. Não, Carol, com chip errado, meu Deus. Deixa eu só contextualizar, porque a gente fala muito do coito, mas o que acontece é que eles acabam se casando porque a Daphne insistiu e aí, enfim, eles tiveram que se casar. Fica um clima estranho porque os dois não estão se entendendo ali, não sabe o que um está sentindo pelo outro, um pensa que o outro está com raiva do outro, e fica nesse clima até eles descobrirem que... Falta de comunicação. Os dois se amam. E eles começam a viver o casamento. Então, você tem um episódio dedicado à descoberta sexual da Daphne, porque na casa dela... Na verdade, naquela época, não se falava muito sobre sexo. Se hoje em dia você tem várias famílias que não abordam isso, imagina naquela época. Então, assim, não tinha conversa sobre sexo. Então, você tem aquela cena dos irmãos lá no Bridgerton, né? Que estão na sala com a irmã, né, da Daphne, Heloise, gente, essa cena é épica. E aí ela fala, que aparentemente não precisa casar pra ter filho, pra engravidar, e a mãe, que é isso, Heloise, e tal, e daí o irmão dela e vai, você lembra lá na fazenda como é que era? E a mãe já corta logo, vamos parar com essa conversa e tal, que isso? Não conversa mais sobre isso. E aí, pronto. Então, a Daphne, ela vai num casamento totalmente despreparado. Então, assim, pra cumprir a promessa que ele fez pro pai, o Duque, ele transa com ela. Eles têm... Enfim, aí vem a parte, né, dos 50 Tons de Cinza de forma não explícita, de uma forma bem coreografada, que, inclusive, os atores, eles deixaram isso claro, que eles tiveram uma equipe só para essas cenas, assim, um coordenador para coreografar bem essas cenas. Então tudo aquilo ali é a mão que desce, sobe e aparece isso, aquilo tudo é bastante coordenado, né? Tem todo aquele respeito por aquela cena. E então eles começam a viver esse romance, essa sexualidade. Então é o tempo todo, o que casal
recém-casado que você se espera, né? Então, o tempo todo ali, curtindo, Daphne super feliz. Só que ela começa a perceber que o Simon, ele não vai até o fim. Então, ele, como fala, né? O coito interrompido, ele goza fora. Ele não conclui lá dentro. Então, assim, ele cospe fora. E ela fica sem entender porque ela nem sabe o que é aquilo. Foi a primeira vez que ela viu um órgão sexual ali, a genitália masculina. E ela pergunta, inclusive, como já alguém falou, uma das meninas, se tá doendo, porque ele, né, fica ali aquela sensação e ela não sabe o que é que tá se passando. Então é só para dar um pouco de, como é que fala? De contexto para essa história do coito interrompido, porque gira em torno disso, dele enganar ela achar que ele não pode ter filho por ser infértil e ele simplesmente fazer isso. Diga, Evelyn. Inclusive, eu amei demais. Demais mesmo. O quê, menina? Que ela deu na mãe depois. Ah, que susto! Explica aí, Evelyn, que chabu foi esse? Ela depois chegou e falou pra mãe, olha, você não me ensinou, não foi assim. Eu cheguei completamente despreparada para um casamento, para um sexo, não sabia de nada, fui feita de besta pelo meu marido. E a mãe fica toda assim, meio atordoada, né? Meu Deus, e ela fala mesmo. Descasca a mãe, olha, você errou nisso. Não é assim com as outras, não foi legal. Foi uma experiência ruim, estou brigada com meu marido por uma coisa que você não me ensinou. Entendeu? Exatamente. Então, foi uma coisa que eu gostei demais. Educação sexual é importante, galera. É muito importante. Por favor, mães, eduquem seus filhos. Até pra você perceber o próprio abuso, se tem ou não no local, né? Pra mim, a parte mais importante, gente, é quando você começa a esquentar, porque você fala, meu Deus do céu, esse Duque, e esse Duque pega essa mulher, joga pra cá, joga lá pra lá, joga pra cima, joga pro lado. Eita, zorra! E assim, é sem parar, é no piquenique, é no monumento lá, é nas Parece escadas, até que não tem outra vida. Cômodos, Camila. Parece uma boneca de pano. Ao pudor. O nome disso. O nome Parece disso é atentado ao pudor. Uma boneca de pano. Não se tem respeito pelas pessoas, pelos funcionários da casa, entendeu? Não tem os funcionários tudo escutando, viu? Atrás da porta ainda. Maravilhoso. Não, a gente já conhece muito bem a bunda do Duque e o peitoral. Meu pai amado. Gostosíssimo. Evelyn, mas aquilo que você falou da mãe é interessante, né? Que a Daphne chamou a atenção da mãe depois. E eu realmente achei muito impactante, né? Porque eu fiquei me perguntando como essas meninas da época, como elas casavam tão jovens, né? Elas casavam tão jovens e tão inexperientes. E a Daphne falou isso de uma forma tão forte, ela falou tão chateada, assim, você não me preparou pra vida. Tipo assim, eu casei, eu tive que lidar com, eu imaginava que era uma coisa e é uma outra coisa completamente diferente. Eu precisava saber disso e não sabia. Tipo assim, eu não sei o que fazer, tipo assim, eu não sei o que fazer em várias situações, em várias coisas, tipo, importantes da minha vida com ele, ou tipo, das minhas decisões, coisas a fazer, porque você não me ensinou, você não disse nada. Tipo, nada, você só, né, as mães ficavam o verdadeiro fogo no rabo, né, para casar as filhas a qualquer custo, e as filhas ficavam, tipo, depois tudo assim, a Deus dará, sabe, tipo assim, uns homens... A Deus dará. uns homens tudo experiente já, tipo, que, né, tinha, tipo assim, no puteiro pegavam às 5 numa noite, entendeu? E Benedict, vulgo Zé Cabaré. Eu adoro como Carol é tão específica de, tipo, vai no puteiro e pega 5 numa noite. Ela é clara e objetiva. É isso que eu tô falando. Então, os homens eram muito experientes, entendeu? Então, assim, inclusive, as mães não preparavam as mulheres para serem, assim, tipo assim, mais espertas, mais atentas, cientes de todas essas coisas. Aí o homem, tipo assim, muitos deles, inclusive, casavam, não tô justificando que é por conta disso, mas muitos casavam e ficavam assim, a mulher que eu tenho, tipo assim, pensando, eu acho que pensava assim, a mulher que eu tenho em casa, meu Deus, porque a mulher lá do puteiro sabia fazer as coisas, tipo,
sabe, super experiente, tipo, Eu tudo. já não concordo com isso. Não, claro, mas é isso que eu tô falando, que não eles justifica. esperavam que a mulher de casa fosse assim, recatada. Isso. Era o comentário que eu ia Se fazer. você quer putaria, você vai no puteiro. Isso. É justamente isso. Certas Entendeu? práticas Se não você- eram aceitas, assim, por mulheres Se do você lar. fosse muito Mas, esperta, olha, isso a gente não alguma coisa pode tava generalizar. A gente não pode generalizar, porque o Anthony queria dar uma aliança pra uma mulher de um puteiro. Peraí, eu preciso falar disso que Carol porque no falou. livro não existe isso, Ah, entendeu? sim, mas estamos É, falando lá existe. na série. Isso na série, realmente, Mas na aqui série tem. existe esse contraste de série e livro, então por isso Ah, que temos aqui o Exatamente. fã-clube. Mas aí, teoricamente, a gente tá falando de quê? Da série, né? Porque o livro só duas Dos dois. Mas é impossível não linkar, porque uma coisa veio da outra. Então, tipo assim, isso que Carol falou, não vou dizer que é importante, porque vocês ficam se quiserem. Tá bom, Carol? Brincadeira fala à como parte. ela. Isso, é interessante afirmar. Brincadeira, mas enfim, que nessa parte aí, no livro 2, isso que ele fala é muito específico ao dizer que Anthony Bridgerton, tipo assim, participou de toda a libertinagem que ele se permitiu durante esses anos de solteiro, e de que ele Provavelmente não pegou se deitava, que ele não se deitava com nenhuma mulher, isso tem no livro, nenhuma mulher que se julgasse no direito suficiente de exigir que ele se casasse com ela, ou seja, nenhuma dama, nenhuma mulher pura Era só em no que puteiro mesmo. afirmasse que desonrou ela, ele não se deitava com nenhum desse tipo de mulher, ou seja, então ele podia sair por aí pegando várias e sem nenhum compromisso, porque nenhuma mulher que exigisse case comigo porque você me desonrou, ele não ia fazer isso. Então, uma das coisas que eu fico assim bem, meu Deus, que péssimo, que isso, assim, ele foi libertino, ele exerceu a libertinagem durante os anos dele da vida toda, e quando ele resolveu aquietar o facho, ele casou. Diga, Hannah. E com a mulher pura, que também não sabia de nada. É importante, como nossa querida Emily diz, que se Obrigada, você for amor. levar em consideração como na série ela tá debutando para a sociedade, hoje em dia, quando a gente fala de debutante e tal, são meninas de 15 anos, né? Então, muito provavelmente, é o contexto de uma menina de 15 anos que não sabe porra nenhuma da vida e se mete a casar com um duque que rodadíssimo, entendeu? Super experiente, né? Exatamente. Eu tenho até uma coisa, tipo assim, pra mim, na verdade, eu fico até confusa em relação a isso, não vou nem dizer em relação só à série, mas em relação a tipo assim, as coisas do século, tipo assim, algumas coisas do século XIX, de forma geral. Que essa questão do que a gente tá comentando, né, que os homens, quer dizer, se os homens procuravam as mulheres puras pra casar, essas coisas, né, porque eles realmente, eu sei que eles queriam isso, mas assim, depois eles tinham a mulher em casa e muitos deles ainda continuavam só colocando o chifre e ia pro... A mulher era pra reproduzir. Ia pro puteiro. Cara. A mulher era pra reproduzir, fins reprodutivos. Era pra reproduzir e Exatamente. pra mostrar pra sociedade. É assim como até hoje tem o mesmo. Exatamente, ou seja, já a vida de aparências. A vida o mundo de aparências, que vivia que a Lady Whistledown falava e... Exatamente, é a vida de aparência, porque Isso. eles, na verdade, só queriam oba-oba e curtição, diversão, né? E a vida de aparência fica lá só para os momentos, os eventos sociais, para Dá um falarem... chá de maturidade. Né, para falarem bem de você. Oh, não, chegou o duque e a duquesa de Hastings. De não sei quem. Ai, chegaram no baile, eles são maravilhosos. Ai, que filhos lindos, olha os olhos. Ai, o cabelo fica tão lindo, ó, combina tanto a cor de pele deles, né? Só pra falar de uma coisa que foi polêmica, inclusive as meninas mencionaram aqui, foi tópico realmente de discussão no Twitter e o pessoal falando que passaram muito Foi pano, mesmo, uma baixaria. que foi em relação a quando Daphne descobre, como as meninas citaram, que Simon estava enganando ela, porque ele realmente podia ter filho, só que ele não ia até os finalmente e tal com ela. Então ela, na série, tem essa cena de que eles, né, ela começa a fazer sexo e aí ela meio que ela fica por cima dele e aí trava ele ali para que vá até o final, para que ela tenha o filho que ela quer, desafiando ele. E na cena, na série, ele tá lúcido. Mas, aparentemente, no livro, essa cena, ele tá embriagado. Então, isso
é considerado um estupro, sim, masculino. Um abuso. Isso, um abuso, porque, assim, na série não passa isso. Eu acredito que a Shonda, ela fez um trabalho, assim, maravilhoso. Ela e a equipe dela, porque, na verdade, foi o Chris, esqueci o sobrenome dele, que ele que ficou responsável por fazer essas adaptações e tal. Que você vê o Simon, ele tava curtindo aquele momento, não foi Meio uma que não coisa se assim... ligou. Isso, não é que dizer que, tipo, ele foi forçado a transar com ela ali, não. Ele tava ali curtindo, ele tava querendo aquilo, só que nos momentos finais, que ele estava se preparando pra não, né, gozar ali e tal. Gozar dentro. Isso, pronto. Não ejacular. Isso, não ejacular dentro. Ah, não, muito feio. É horrível. Absurdo. Achei mais formal. Achei mais educado. Pra não, exatamente. Cuspir é melhor. Que absurdo. Piorou. Pra não terminar, né, tudo ali, com ela em cima dele. Só que aí, quando ele tava se tocando nesse momento, você vê na cena, assim, da série, que ele não tem nem... Ele tá tão envolvido, parece que ele tá curtindo tanto ali o negócio, que ele nem consegue tirar ela. Wait, espere. Tipo, espere, isso aqui era um espere, assim. Então, Tem a cena, força, pra mim... já fraco. Exatamente. Vaquinha, show. Pra mim não passou essa coisa do estupro, essa coisa forte, entendeu? Que talvez tenha no livro, sabe? Mas mesmo assim as pessoas falaram que tava passando pano, então no Twitter, então ficou com isso, assim, muito forte. Eu acredito que no livro talvez realmente tenha um peso maior, mas a série eu acredito que ficou muito mais leve. Não passou essa coisa de forçar ninguém a transar sem querer e tal, fazer aquilo que não quer. Então, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que... Sim, concordo. Eu gostei da maneira como a série trouxe. Exatamente. Eu acho que é aquela coisa, né? Que a gente acaba falando sempre, que mesmo que durante... Acabou que foi, sim, um estupro, mas a gente tá relevando porque ele de início estava envolvido. Mas quando a pessoa fala, foi necessário para o crescimento da isso, personagem. é necessário para o amadurecimento da personagem e para a história, para ela entender se realmente é aquilo mesmo. Ela fez, será que é isso mesmo? Será que eu não estou enganada? Sim. Então vamos lá, vamos forçar esse homem. Tem um contexto, entendeu? Exatamente, tem um contexto. E você percebe isso, assim, não é... Talvez ok, entendeu? Se foi para passar o propósito do livro, sim, foi errado, né? O que foi errado que ela fez de qualquer maneira. E não pode negar que ela errou, né? Ela errou, exatamente, porque ela teria que conversar com ele. Ela teria que sentar e falar, olha, eu descobri isso, isso e isso, então é por causa disso que você não vai até o final, sabe? Ela teria que falar isso e não se jogar nele e forçar. Não, isso tá errado, que tem que ser uma coisa que os dois estão de acordo para acontecer. E sim, foi errado. Aí depois disso você tem aquela vingancinha dele que é do tipo... Não é bem vingança... Se alguém fez algo que você não queria que a pessoa fizesse, você vai o quê? Se vingar ou vai ter essa coisa do tipo, não vou mais transar com você, ou eu não vou mais, vou viver um casamento de aparência. Porque até aquele momento eles estavam curtindo lá a felicidade do amor deles dois, enfim, da forma que ele conseguia, para ainda cumprir a promessa dele, mas a partir disso a gente tem ele mudado, que não vai mais querer ela, vai viver um casamento de aparência e vai esperar para ver se ela realmente está com o filho dele. Então, inclusive uma parte que merecia também mais capítulos para abordar essa parte que eles dois ficam nesse conflito dentro do casamento, porque foi um passo muito ruim da Daphne, né? Uma coisa assim que ela não devia ter feito, mas a gente entende pela imaturidade dela, né? Também, gente, é o contexto. Foi o que eu comecei a falar antes, que ele fica com raiva e ele fica sem fala diante dela quando ele percebe que ele ejaculou dentro dela, entendeu? E aí ele some durante 2 meses. E aí quando ele só volta quando ela manda uma carta falando que tá grávida. Ela pensa que está grávida, mas ela não estava. Ali, a menstruação dela não desceu. E resolveu o que tinha pra resolver. Não é aquele negócio que conversou, fala que amava e pronto, vamos pra cama e resolveu. Acabou. Não foi assim como tava no filme, na série. No livro retrata bem mais explicado
e contando os detalhes. Meio que... Porque, assim, são muitos tópicos pra abordar nessa série, né? Eu acho que se a gente se deixasse, eu acho que a gente ia ficar muito, assim, pra sempre aqui falando, mas... Com Carol aqui, certeza. A gente podia ficar discutindo mais, mas vamos pros outros tópicos pra gente conseguir falar um pouco, né? De outras coisas, como, por exemplo... O que vocês preferem? O Duque de Hastings, né? O Simon... ou Mr. Darcy, do Orgulho e Senhor Darcy, caguei. Não existe possibilidade. Não existe Não dúvida. Ai, gente, escolhido. Sem condições. Porque nem se Não, compara. pra mim não tem nem sou virar condições. folha. Senhor Darcy até o fim. Não sou Ó, virar deixa eu folha. falar. Eu acho que não tem nem condições de você fazer esse tipo de comparação, né, minha É querida? uma comparação infeliz, como eu disse Exato. naquele dia, É uma né, Carol? Exatamente. Foi como eu disse na nossa conversa. É um homem de integridade, de honestidade, de A E, panfletagem, meu Deus. Como se Mr. Darcy não fosse pro puteiro também, não passasse... Olha, Claro, olha, ele Não ia pro sabe, não puteiro. julgue o caráter Deixa eu dele, você não Só que sabe. Deixa eu Jane Austen, ela manteve isso em segredo, entendeu? Exatamente. Isso no livro. Ela não quis deixar, ela não quis enfatizar, porque não era a melhor parte de Darcy, que a melhor parte de Darcy era o Mas, coração gente, dele, entendeu? Gente, Era Jane a sua Austen nem integridade. casou. Então, assim, ela nem sabe, ela nem descobriu o que se fazia dentro de um quarto com um homem. Então, por Por isso favor, que né? nos livros dela não tem nada. Exatamente. Vamos comentar os easter eggs dessa temporada. Que foram o quê? O que vocês acham que foram os easter eggs? Pra mim, foram as abelhas. As abelhas realmente foi uma coisa só pra quem conhecia o livro. Porque você tinha o inseto. Eu, por exemplo, eu não li o livro, então eu ficava me perguntando por que essa abelha. Então a abelha ela estava presente em vários momentos. Você tinha um inseto, né? Você tinha no broche da família Bridgerton. O inseto, porque ele aparecia. Uma abelhinha gordinha. Bumblebee. É um fofinho. É a Bumblebee. Parecia um emoji. Linda Bumblebee. Aquela bundinha dela fofinha. Aqui tem no Canadá muito. Saímos de bundas do Duque para bundas de abelhas. É porque a gente é sommelier de bunda, você que não entendeu. Maravilhoso, cara. Amor, são as minhas abelhas preferidas, lindas, as Bumblebees. E você tem, nos Bridgerton, você tem nas vestimentas, então você tem no broche, você tem no detalhe, assim, do bordado, então você tem ali. Na abertura da série. Eu me perguntava, eu ficava, gente, a abelha. Eu quando terminei a série, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google e botar abelha Bridgerton, porque eu queria saber que diabo era aquele inseto ali. E eu descobri uma coisa, eu não sei se alguém quer falar ou eu que vou falar. Porque todo fandom que tem, principalmente no Twitter, você vai ver o nome da pessoa e uma abelhinha do lado. Aí você já sabe que aquela pessoa é Stan dos Bridgertons, entendeu? Mas qual Então, é tipo o assim, sentido? Chamam de o você fandom de as colocar- abelhinhas. Porque se foi chamar um de marco abelhas- independente se for algo ruim ou não, entende? É coisas do fandom. Mas Embora é ruim. o pai tenha morrido, é um marco que teve na história. E veio uma coisa boa da abelha também, que foi o casamento do No início, Anthony não e da queria. Kate. Ok, mas casaram. Eles sempre estão com abelha, rodeados de abelha. E aí, quando eu soube da morte do pai por picada de abelha, eu entendi que era como se fosse a presença do pai ali. Assim, a abelha, eu fiquei pensando, talvez seja isso, de querer trazer o pai, como se Eu o pai... acho tanto tivesse mórbido, mas É meio Eu mórbido, também né? acho. Ai, Mas gente. aí, com a história do Anthony, eu consegui também perceber que ali eles querem puxar pra segunda temporada, trazendo a história do Anthony, que a mulher foi um dele gancho, né? vai ser Obrigada, Camila. Isso, Obrigada. vai ser por causa da picada que eles vão se encontrar ou e vão talvez casar. homenagear também os fãs, né? De Sim, a colocar representatividade presença do fandom. fãs. Isso, Mas enfim, pros fãs, não pra tem falar assim, uma só os coisa... fãs Tá vão... pensando que morrer por picada de abelha é bonito? Não é bonito. Não é, não. Eu acho assim, tiveram vários easter eggs nessa série. Eu acho que o fã-clube conseguiu pegar melhor a galera que lia Julia Quinn, sabe bem dos bastidores e tal. Então, assim, eu acho que eles captaram mais coisas. Mas eu trouxe isso da abelha e trouxe também das tulipas, que são coisas que vão já para a segunda temporada, que é do romance do Anthony. Então,
Você tem, por exemplo, a mãe... Rapidinho, só um instante. Tu falou Eu não vi tulipa nenhuma. Isso. Não são jacintos, não, amor. É isso que eu Eu acho que sim, viu? Jacintos é porque a irmã mais nova dele, chamada Hyacinth, é Jacinto azul. Não, é a sim. tulipa que, pelo que eu entendi, a mãe... tem um momento que a mãe tá bordando lá sim. pro enxoval da Daphne. Da Daphne. E Uhum. ela tá bordando tulipas. E ela vira pro Anthony e fala das tulipas. E pelo que eu entendi, Nossa, eu não vi nada disso. Eu lembro. Esse é um link entre o Anthony e a futura esposa dele. Eu acho que eu tô com a Mais ou amnésia, menos. viu? Porque Mais ou eu também menos, não mais ou lembro, menos. não. Pois Nem eu isso eu Eu lembro. lembro da cena das tulipas, mas eu acho que não tem muito a ver com o romance da Kate, não. Tipo, eu sou bem sincera aqui. PhD. Eu tô... me corrija, Os porque comentáriozinhos assim. isso eu peguei exatamente com pessoas assim que eram fãs dos livros e citaram isso sobre as tulipas. Eu posso estar com a cabeça, sei lá, nas nuvens, mas eu tô até relendo o Também, livro. né? São 9 Isso, livros, amava. é pedir demais. E tipo Se eu assim... estiver errada, se realmente não for isso, por favor, você também que é do fã-clube, Socorro, deixe os comentários. É só que eu falem não lembro testemunha mesmo. de orgulho e Só que eu não preconceito. lembro mesmo essa parada de tulipa. Eu acho que não tem muito a ver, não. Se fosse um Jacinto, eu poderia afirmar com 100% de certeza, e como diz assim, Hannah, com toda a ironia e sarcasmo dela, PhD, né? Mas agora tulipa, meu Deus, eu tenho até que pesquisar, porque eu tô me sentindo uma fã pela metade, porque eu não tô lembrada, não. Absurdo, Mas enfim, Mas vocês são 9 pesquisam. livros, né, gata? Tem gente vocês que tem não- coragem Li de e ler tenho os livros todos. Shortlander. Então, assim, Li 1000 e tenho páginas todos, cada com livro orgulho, ali é ter muita doença na cabeça pra ler um livro desse. Eu não vou ler. Doença mesmo, viu? Eu tinha todos os livros da Julia Quinn até ela lançar a série nova dela com 2 livros. Agora não tenho mais. Mas eu tinha todos os livros dela, sim, porque eu gosto muito dela, é minha autora favorita. Eu amo a escrita Gente, dela. são fãs. Eu acho. Que lindo. É Todos os legal. meus 18 anos, Gente, sem nós somos namorado, eu tenho que ser fã mesmo, pelo Eu amor acho de Deus. assim, eu acho Carol assim. tá ali, ó, gente, vamos testemunhar a palavra de Jane Austen. Cara, tá segurando um livro de Orgulho e Preconceito ali, com a capa dos personagens Vamos, gente, do vamos filme ser de fãs, 2005. vamos ser fãs. E tá ainda Testemunha de loucura orgulho e ali. preconceito. Caramba. Vamos ler. Eu fui pesquisar das tulipas e tem um trecho que fala assim, acho que é no Duque e eu mesmo, que é assim: a senhora é realmente uma anfitriã fora de série, elogiou Simon, estendendo-lhe as flores. As tulipas, deixa eu te dizer, eu lembrei aqui agora, tá vendo assim, ó, tem que reler pra ter conhecimento. Porque isso tem no livro, mas não tem na série. Na hora que o Simon vai cortejar a Daphne, ele leva tulipas, mas ele não leva pra Daphne, ele leva pra Violet. Pra mãe. Então, assim, como uma forma de respeito, então ele meio que agrada a mãe num sinal de estou tentando conquistar sua filha, mas quero passar por você primeiro, entendeu? Que foi um marco muito legal no livro, mas que não tem na série. Provavelmente as tulipas realmente se referiam a isso, porque já que na série não teve, talvez o fato dela estar abordando o enxoval da Daphne com tulipas seja para representar esse momento que teve entre Simon e Violet. Isso, exatamente. Eu tô com uma thread, não sei como fala, sobre os easter eggs que tem dos Bridgertons em toda a série, que isso inclui, não vou falar, né, tudo, porque é muita coisa, mas isso inclui, assim, as abelhas, que tem as roupas e várias coisas. As coisas que tem nos Segredos de Colin Bridgerton, que é o livro 4, que também tem na primeira série, e as coisas de Edmund, inclusive algo que ninguém percebeu até eu ter que ler a trend, que foi uma pintura do próprio Edmund, que apareceu na série, uma pintura dele. E eu fiquei muito feliz porque a gente não tem nada do Edmund. Mas tudo indica que ele pode aparecer na próxima temporada e Deus nos ajude e segure o coração dos fãs, porque eu mesmo vou loucura. O quadro Errou Feio, Errou Rude dessa semana é com o tema Bridgerton. Então aqui, cada uma de vocês vão falar uma coisa que vocês não gostaram sobre a série, que vocês acharam que, sei lá, a Shonda ou quem trabalhou pra Shonda errou feio, errou rude incluir ou deixar de incluir na série.
E eu gostaria que vocês falassem. Em relação a quem era a Lady, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu esperava. A gente não tá falando, né, quem é. Ela tá falando da Lady Whistledown, que se você quiser saber quem é, a gente não quis dar esse spoiler aqui. Exatamente. Ela só é revelada no último episódio, então se vocês quiserem saber... Ou no quarto livro, você que lute. Exatamente. Vão lá no Google que vocês vão saber quem é. Não gostei, né, da Lady. Eu esperava que fosse alguém realmente com força, com impacto, alguém, tipo assim, bem mais interessante. Então, eu fiquei um pouco decepcionado com isso, é minha opinião, lógico. Eu não gostei porque mostrou, entendeu? Não é nem porque era a pessoa que foi. Foi porque revelou muito cedo. Eu sei que pode ser um plot pra próxima temporada. Mas não foi algo que a gente... Que lê o livro, infelizmente, demora muito pra descobrir. E foi revelado muito rápido. Mas o que eu não gostei também foi como retrataram o Anthony. Como um eu ia falar total, isso, nega. E sem responsabilidade com a família, fazendo tudo por obrigação. Sendo que no livro ele não é assim. Ele faz tudo por amor, porque ele gosta da família e quer o bem da família. Uma das coisas, concordo plenamente com Rebeca. Não gostei de como eles retrataram o Anthony como um perdidamente apaixonado por uma amante, enfim, whatever. Essa parte eu já falei, que não vou entrar em detalhes. Mas, especificamente, eu acho que deve ser porque eu esperava muito. Mas eu não gostei também da falta de palco, podemos dizer assim. Na falta de cenas que teve da Francesca. Não gostei porque a maioria do pessoal nem lembra dela e pensa que ela era uma prima distante. Então eu não gostei disso. Eu só fui entender que é a irmã na última cena. Porque eu também. Eu fiquei perdidaça. É porque, ela tá vindo da casa da tia. Eu falei, a prima chegou. Aí ela da minha mãe, minha mãe. Ela terminou a série sem saber. Que os filhos tinham A, B, C, D, E, F. Teve gente que terminou a série e nem sabia que os filhos eram tudo por ordem alfabética. Tanto que quando o Duque falou, porque é uma coisa de família, né? Começar com A. Teve gente que fez, quê? Eu não entendi porra nenhuma. Exatamente. Inclusive, eu quero falar pra você, Evelyn, que depois dessa fala do Duque, eu fui pesquisar na internet pra saber do que ele tava falando, porque eu não tinha entendido, porque em nenhum momento citou nada disso na série. Só citou nesse momento que o Duque falou. E eu não sabia. Eu falei assim, o que é isso que ele tá falando? Fui atrás, aí que eu descobri. Pra mim, o erro feio, o erro rude, não é nem tanto na questão da história em si, mas em como ela foi retratada na série. Porque a gente, como vocês contaram, a Daphne e o Simon tem um desenrolar um pouco mais demorado. E na série foi coisa de, tipo, se viram 4, 5 vezes, já amo você. Ardentemente, eu queimo por você, eu ardo por você, e todas aquelas coisas intensas, como se conhecessem já há algum tempo. E além dessa correria do início, o final ainda foi mais corrido que o início. Muito corrido. E ela conseguiu, em 2 sentadas, fazer o homem mudar toda a sua perspectiva de vida de não querer ter filhos, né? O que não tem nada a ver, velho. É desenvolvido isso. Justamente. Mas o que Hannah falou era o que eu ia falar. Assim, o que eu não gostei, né? Pra mim, o que foi o erro feio, o erro rude, foi exatamente essa correria com que os personagens foram desenvolvendo lá na trama e tal, porque precisava de mais tempo devido à profundidade das coisas. E foi muito superficial e por uns momentos você achava que as pessoas eram bipolares, né? Porque do nada mudava. Então, assim, foi muito estranho. Então, meninas, o que é que vocês recomendam para não errar? Diga aí, o que é que vocês recomendam para os nossos ouvintes para não errar essa semana? Fala aí quais são as recomendações. Orgulho e preconceito. A mente no coração. Vocês agora vão ver uma versão melhorada de Bridgerton. A série é muito boa também, viu, gente? A série de Orgulho e Preconceito é muito boa, bem fiel ao livro. Também. Exatamente, boa também. Não é tão fiel na questão das roupas e tal, mas sim. Isso a gente pode mas aquela cena da madrugada do filme de Orgulho e Preconceito, com o Sr. Darcy chegando pra gente todo emocionado. Meu amor, não tem cena de série que baba aquilo ali. E nem tem no livro, então assim, vá com fé no filme, porque é sensacional, viu?
Mas tá. Gente, eu sei que todo mundo quer recomendar Orgulho e Preconceito, mas eu também tenho um filme pra recomendar. Meu Deus, não acredito que ela vai sair da telha. Eu quero recomendar também Adoráveis Mulheres. Muito bom, meu Deus. Realmente, Maravilhoso, é meu muito Deus do bom, céu. muito bom. Meu Deus do céu. 3 horas de filme, mas é Maravilhoso. muito bom. Eu assisti. Existem Tô apaixonadíssima. Verdade. Existem 4 Eu versões de assisti Adoráveis a Mulheres. nova. Você Isso, escolhe a o que você nova. quiser assistir. Isso. A nova é a melhorzinha, porque tem mais beijos, tem mais demonstrações de carinho. Mas as anteriores também são muito boas. E se você não tiver paciência para livros, assistam os filmes, porque os filmes são bons. E o último agora é o melhor, de 2020. Assistam também Razão e Sensibilidade. Exatamente. Eu ia falar esse, Razão. Hannah. E Muito os bom. Recomendo outros as outras filmes obras e de Jane livros Austen. de Jane São Austen. maravilhosos. Razão e Sensibilidade é o meu segundo favorito Muito depois bom. de Orgulho e Preconceito, porque mostra como você ser emocionado faz você tomar no cu. Mentira, mas é isso mesmo. Não seja emocionado, Não seja. tá? Seja mais razão, Não, por favor. não fica aí, I burn, Ou um I burn, equilíbrio dos I dois. burn Isso. Alma, que senão... É, porque no mundo não é assim. Exatamente. Você vai tomar chuva, vai ficar com vendo? febre e vai Vai morrer. se lascar. Vou logo avisando. Minha recomendação era a Emma também, e o filme aí que a Evelyn falou. Eu assisti o último filme lançado, foi ano passado, de Emma, que é com aquela atriz que faz o 2020. Gambito da Rainha. Sim, É muito boa. legal o filme, mas assim, ele é bem denso, ele já começa num estilo assim bem acelerado, então é bom pra quem já leu o livro ou já assistiu as outras versões de filmes que tem. Porque você fica meio perdido no início, se você não lê o livro, assim, é bem corrido. Aquele pai dela é muito engraçado, o pai de Emma, paranoico, maravilhoso. Eu ri muito com ele no filme. Mas eu recomendo sim, agora é nessa pegada, assim, no início, se você não leu o livro, não assistiu os filmes e tal, você vai ter que fazer um esforço a mais pra começar a se localizar no filme, mas você consegue. Eu acho que é o próprio estilo do diretor, que quis ser fosse uma coisa mais assim, porque o livro é Sim. bem denso também, eu lembro. Sim. Então, mas é bom. Diga, Carol. E eu gostaria de recomendar pra você, já que estamos falando assim de séries de época, eu também recomendo Rainy, assim, não é tão forte e maravilhoso quanto né, tipo Orgulho e Preconceito, lógico, né, que é o meu queridinho. Eu não tô querendo gongar a Carol, mas eu realmente não consegui sair da primeira temporada de Rain, então fica aí a critério dos ouvintes. Eu recomendo assistir também Ana Karenina. Bom também, Nossa, muito É um bom. filme excelente. Tristíssimo, mas eu é muito eu bom. não vou falar muito pra não dar spoilers, mas vão lá e confiram. O último com Keira Knightley é muito bom, assim. Exatamente, porque aquela atriz é maravilhosa, diva, as divas estão em todos os lugares. Ela tem no mínimo uns 4 filmes de época, assim, velho. Sim. A Ela só Duquesa, faz filme Orgulho e assim. Ela diz que Preconceito, não gosta dos filmes atuais. Ana Karenina e Colette, que ela é... Nossa, a Duquesa, Autora. sofri demais assistindo Colette esse filme. tá bom demais. Vi também. né? A Colette tá Duquesa é bom. muito bom também. esse que ela Ah, faz. eu vou recomendar muito um bons. clichê, Recomende. mas que Rebeca nem aguentou terminar de assistir. Eu terminei de assistir sozinha. Romeu e Julieta, de 2016, gente, com a Hayley Stefford, pra quem conhece. E Leonardo É bem DiCaprio. legalzinho. Assim, Segue... Eu dormi, não, não é então. com Leonardo DiCaprio, não. vai de gosto pra gosto. mas Segue esse aí muito é bem bem antigo. o livro. Pra quem leu... pra quem leu o livro, tipo assim, eu li Romeu e Você Julieta. leu o livro? Sim, eu li Romeu e Julieta. Gosto Uau! muito, eu acho bonito. É verdade. E ele é Manda bem, o tipo balde assim, de na verdade, água ele é fria. uma peça, né? Ele é uma peça. Então, tipo assim, Exatamente. as coisas meio com... fecha a cortina, e é algo bem poético. Mas assim, eu gostei. Mas é do filme de 2016, tá, gente? Esse com Hayley Stefford. O resto, não sei. Uhum. Mas eu gostei, eu achei fofinho. Diga, Vamos Carol. assistir. Não, só mais uma recomendação que inclusive citamos nesse podcast, a gente não pode deixar de falar, Recomende. que é Essas Mulheres, gente. Essas Mulheres simplesmente foi uma das melhores novelas. Sim. Já- Se Se vocês vocês encontrarem, acharem. beleza. Online, eu acho que vale a pena mesmo. Procurem, gente, vão atrás. A gente tem ela gravada, tipo, de uma videocassete. Imagina, a gente tem CD guardado, mas vale a pena. Muito boa mesmo, gente. Vocês vão se apaixonar por Fernando Seixas, eu já digo logo, viu, gente? Eu recomendo também os livros de José de Alencar, se você não leu. Verdade, É maravilhoso. bom, Leia. Machado de Assis é muito bom. Eu Muito bom adorava também. literatura no colégio na época. Eu acho que é por isso assim que eu gosto também muito assim da literatura fora do Brasil.
dessa época. Eu quero fugir um pouquinho dessa coisa mais óbvia de coisas de época e recomendar que vocês assistam e leiam Bridget Jones. Sim, É realmente. um filme que é uma paródia, não é bem uma paródia, de Orgulho e Preconceito, só que numa lógica mais século XXI e com um toque de humor. Ela é maravilhosa, eu adoro demais. Inclusive, quem faz o Sr. Darcy no filme é quem fez o Sr. Darcy na série, Colin Firth, meu homem. Sou apaixonada para todo sempre, amém. É muito massa, assistam, por favor, e leiam, que eu li os 2 primeiros livros, me recusei a ler o terceiro, não vou contar o porquê. Mas eu chorava de rir. Porque, enfim, Bridget é maravilhosa. Rebecca Fica tá lá aí, parecendo de uma prova, maluca que eu li rindo. perto dela. Não, eu tenho mais uma recomendação. Misericórdia. A minha recomendação é de um filme indiano Noiva e que foi baseado Preconceito. em Orgulho e Preconceito, que é Noiva e Preconceito. É um filme bem sessão da tarde, mas ele é legal. Então é isso, meninas. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje pra gente conversar sobre essa série. Vamos fazer isso mais vezes. E eu espero que vocês tenham gostado aí da review de Bridgerton, comparada com Jane Austen e tudo. E até série brasileira foi no meio. Série não, literatura brasileira foi no meio. Merece mais podcasts só sobre literatura, porque é muita coisa. A gente não tem como colocar aqui. A gente planejou 2 horas, já estamos gravando há 3 horas, então é muita coisa e a gente nem falou quase nada, pra falar a verdade, assim, porque são muitos personagens, é muito intricado isso. Então, se vocês gostaram, por favor, vão lá comentar, vão lá escutar, vão evangelizar os amigos de vocês, compartilhem o podcast da gente e eu espero de coração que vocês tenham curtido aí essa nova proposta, essa bagunça que foi aqui hoje, da gente conversando de uma coisa que a gente gosta muito de assistir e de falar sobre. Então é isso, gente. Sigam a gente, @erro404podcast nas redes sociais. O episódio vai estar disponível também nas principais plataformas, incluindo o YouTube. E é isso. Um cheiro e um queijo. E até a próxima. Tchauzinho. Tchau, meninas. Tchau. Boa noite. Boa Tchau. Tchau, galera. Boa noite. Boa madrugada pra quem vai.